Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa. Música, narração e tradução por Felipe Fuller. No episódio de hoje, 11 maneiras de ser um jogador de RPG melhor, versão segura para o trabalho. Título original: 11 Ways to be a Better Role Player, The Safe for Work Version. Escrito originalmente por Grant Howitt no seu blog intitulado Look Robot. A versão original do texto foi postada em 20 de junho de 2013. Essa é a versão segura do texto 11 maneiras, sem as partes grosseiras, caso você queira compartilhá-la com alguém que se incomoda com palavrões. A versão original, completa com palavrões, está disponível nesse link. Número 1. Faça coisas. A primeira tarefa para você, enquanto jogador, é fazer coisas. Você deve estar mentalizando o tempo todo quais são os meus objetivos e o que eu posso fazer para alcançá-los. Vocês são as estrelas de um universo bastante particular, e você não vai chegar a lugar nenhum sentado com a bunda na cadeira e esperando que a aventura venha até você e bata na sua porta. Investigue as coisas. Faça perguntas. Siga indícios. Ninguém precisa que você fique comentando que as suas escolhas são fios narrativos óbvios enquanto você age. Varie as cenas, fale com as pessoas, vá pra cima delas. Se você não estiver jogando com o tipo de personagem que faria uma coisa dessas, encontre algo que você possa afetar e afete-o. Se você costuma ser varrido pro canto das cenas chupando o dedo, por que um personagem tão sem graça está andando com o tipo de pessoa que resolve as coisas? Seja ativo e não passivo. Se você não aprender mais nada nesse artigo, aprenda pelo menos isso daqui. Número 2. Entenda que seu personagem não existe fora das coisas que você disse. Você pode escrever quantas páginas de história do personagem você quiser, amigo, mas elas não influenciam o jogo nem um pouco, a não ser que você mostre isso em ação. Você é um negociante sagaz? Legal, faça negociações, sagazmente, na frente de todo mundo. Você é um saxofonista de jazz incrível? Toque saxofone. Você é um elfo selvagem, com dificuldade de interagir socialmente com pessoas civilizadas? Mostre dificuldade nessas interações. Não vá sentar numa árvore lá longe. Isso se conecta com o primeiro ponto, na verdade. Você só existe através das suas ações. Ler a história do personagem não é responsabilidade dos outros jogadores, e os personagens deles não sabem ler mentes. Bem, alguns deles sabem, mas você me entendeu. Eles não precisam saber ler mentes. Então, mostre seus talentos, seus traços, suas fraquezas, suas conexões. Aproveite cada oportunidade para mostrar ao invés de contar às outras pessoas da mesa sobre o que é o seu personagem. Número 3. Não tente impedir as coisas. Negar as ações de outro jogador é uma jogada bastante inútil. Isso pega dois possíveis elementos de mudança de história e bate um contra o outro com tanta força que nenhum deles funciona mais. Por exemplo, o guerreiro quer socar um cara babaca, mas o monge é contra isso, então o monge segura a mão do guerreiro. Em termos de jogo, nada aconteceu. Tudo o que você fez foi perder tempo, e nós não temos suprimentos infinitos disso. Ao invés disso, surfe na onda, construa. Se o guerreiro quer quebrar o nariz de alguém, o que acontece depois? O monge corre para ajudar o babaca a se levantar? Repreende o guerreiro? Pede desculpas a um amigo do babaca antes que a merda bata no ventilador? Salva o guerreiro no meio da grande briga que se segue, por mais que ele tenha agido contra a sua vontade? Ou então empurra o maior cara da taverna na direção dele para poder lhe ensinar uma lição? Todos esses são exemplos de histórias interessantes. Impedi-lo de fazer qualquer coisa que seja, não é. Não impeça, enriqueça. Viu só? Isso rima. É para ser mais fácil de lembrar. Número 4. Tome controle total do seu personagem. Meu personagem não faria isso é uma desculpa sem graça. Um grande não para a história do jogo num nível fundamental. É uma recusa direta em participar. Ao invés de ficar preso a uma noção pré-concebida do que o seu personagem faria ou não faria, abrace as complicações e faça as coisas. Mas tente justificar o porquê. Por que o seu ladino está fazendo essa missão para a igreja? Ele tem motivos secretos?
É por senso de companheirismo em relação ao resto do grupo? Personagens em situações desconfortáveis são o feijão com arroz do drama. Você se lembra daquela grande história quando aquele hobbit mandou Gandalf ir embora e ficou o dia todo sentado em casa, mexendo nos dedos peludos do pé, antes que sua vila inteira fosse engolida pelo exército das trevas? Não, você não se lembra, cacete. Então bota a sua mochila e vai lá pra fora, Frodo. Se você costuma ter que explicar suas ações, ou não quer seguir as decisões do grupo por causa dos motivos do seu personagem, bem, talvez os motivos do seu personagem estejam errados. Eles não estão escritos em pedra. A parada é o grupo, e não o floquinho de neve do seu personagem. E se ele não está funcionando, abandone-o ao chegar na próxima vila e talvez tente jogar interpretando alguém mais aberto a novas ideias. Tente pensar junto do grupo para criar um personagem que se encaixe. Seu personagem é parte da história. Essa não é a história do seu personagem. Número 5. Não prejudique os outros jogadores. Ahá, aqui temos um ladrão engraçadinho que rouba coisas dos outros membros do grupo, e a sua rolagem de prestidigitação é tão alta que ninguém vai perceber. Caramba, que divertido. Ninguém gosta desse cara. E esse cara normalmente joga de Kender. E eu estou convencido da opinião de que Kender deve ser completamente exterminado de todos os RPGs. Eu não acho que genocídio é um crime quando se trata de Kender. Se você rouba de outros jogadores, você está exercendo poder sobre eles de uma maneira bem complicada e desonesta. Se eles descobrirem, o que eles vão fazer? Você vai forçá-los a complicar a situação? É justo que eles te matem por isso? Isso é divertido para eles? Da mesma maneira, atacar outros jogadores também é péssimo. Eu estou ok com isso em sistemas que dão suporte e encorajam isso, é claro. Algo como Paranoia ou Dogs in the Vineyard, mas pelo amor de Deus, gente, dá um tempo. Eu estou quebrando a cabeça para pensar numa maneira de como uma coisa dessas melhora o jogo. Se seu grupo está bem com isso, discuta o tema com antecedência, mas me deixe de fora dessa. Há uma infinidade de coisas por aí para roubar, bater e matar, que não vão se ofender quando você fizer isso com elas. Então vá incomodá-las primeiro. Número 6. Conheça o sistema, não seja chato sobre isso. Se você conhece um sistema, é mais fácil mestrar para você, porque você conhece as limitações do seu personagem. Você consegue calcular aproximadamente as chances de sucesso e de falha de uma ação específica, assim como na vida real. Você consegue fazer uma avaliação rápida das situações e agir de acordo, porque você entende as regras do mundo. Jogadores novos, é claro, têm um desconto nesse ponto. Mas se esforce para aprender as regras, é claro, se você estiver entusiasmado para passar mais tempo nesse hobby. Mas, pelo amor de Deus, não seja advogado de regras. Não faça isso. Não é difícil de entender. Se você está discutindo sobre uma regra por mais que 20 segundos, você é um advogado de regras. Você é um inspetor de saúde e segurança dos RPGs e você precisa parar de falar porque você está sugando toda a diversão do jogo. Há situações nas quais as regras estão erradas. E tudo bem. Mas eu estou quebrando a cabeça para lembrar daquela situação que o cara lembrou da regra e todos nós rimos e nos divertimos muito porque ele fez o mestre mudar ela. Número 7. Dê sua atenção ao jogo. Se não puder dar atenção total, saia da mesa. Ei, o que você está jogando aí no seu celular? Ah, é Candy Crush Saga. Que engraçado, esses dados todos e essas fichas de personagem me deram a impressão de que era Dungeons and Dragons, mas eu devo estar terrivelmente enganado. É difícil pensar numa maneira de ser mais desdenhoso em relação ao jogo de alguém do que jogar outro jogo durante ele. Se você se vê tão entediado com o que está acontecendo a ponto de recorrer a jogar um jogo no seu celular, ou ler um livro, ou dar uma olhada no Facebook, então saia da mesa. Você está drenando o grupo com a sua mera presença. Eu preferiria ter uma cadeira vazia do que alguém que não estivesse prestando atenção, porque eu não preciso entreter uma cadeira vazia. E claro, cabe ao mestre propiciar um jogo divertido. Isso não é unilateral. Mas voltando ao ponto 1, haja sempre que puder. Dê a ele algo para construir em cima. A não ser que você esteja pagando ele para isso, ele não tem nenhuma obrigação de dançar como um macaco só porque ele está atrás do escudo. Número 8. Se você deixou alguém desconfortável, peça desculpas e converse com a pessoa sobre isso. Eu tenho uma regra dos meus jogos. E a regra é essa. Nada faz sexo com outras coisas.
Simples, cristalino, elegante. Sem conteúdo sexual. Costuma ser esquisito. Já rolaram tentativas de sedução, é óbvio. E isso é ok. Já rolaram personagens profundamente afetados por violência sexual. Porém, isso aqui é o principal. Nada faz sexo com outras coisas na tela, ao vivo. Em situações como as que nos encontramos cotidianamente, é fácil deixar as pessoas desconfortáveis. Pode ser tão descarado quanto discutir sobre bebês mortos, ou algo bem mais benigno, como ser rude ou flertar com alguém em personagem. Se você acha que pode ter chateado alguém, então pergunte, discretamente. E se você chateou, peça desculpas e pare de falar sobre aquela coisa específica. Não é nada de outro mundo. É assim que funciona quando você age como um ser humano socialmente funcional. E por algum motivo, porque estamos fingindo que somos halflings por alguns momentos, nos costumamos esquecer como se faz. Então, você sabe, seja legal. Seja legal além da conta. Ninguém vai te diminuir por isso. Número 9. Seja um narrador. O livro do Mundo das Trevas chama o seu mestre de narrador, porque, obviamente, eles não conseguem simplesmente chamar uma pá de pá. Mas eles têm um ponto. O mestre está contando histórias. É fácil esquecer que os jogadores também estão fazendo isso. Então, se esforce um pouco, tá? Diga algumas palavras, desenvolva uma voz e uma postura para o seu personagem, descreva suas ações, desenvolva um nível de agência com seu mestre para que você possa contribuir com descrições mais amplas ou, simplesmente, faça suposições e descreva-as para ver se isso cola. Um bom mestre deve seguir a sua deixa, a menos que isso realmente contrarie os planos dele. Da mesma forma, brevidade é igual à alma da sagacidade e tudo mais. Um bom mestre não faz monólogo, ou faz com que os seus NPCs tenham longas discussões, ou fazem os jogadores sentarem e assistirem enquanto o mundo se desenrola. Então, saiba quando calar a boca e manter as suas descrições curtas, a não ser que você seja um narrador incrível, é claro. Mas, curto e impactante é sempre melhor do que longo e floreado. Número 10. Abrace a falha. Falhar pode ser vergonhoso. Eu sei que eu posso ficar bastante esquentado quando os dados não me favorecem. Quando eu passo anos esperando meu turno em um jogo demorado, por exemplo, ou quando estou usando um poder especial, ou quando eu estou falando um discurso por um longo tempo, ou descrevendo uma ação extravagante, eu acabo usando um palavreado bem pesado também. E não um palavreado pesado divertido, do tipo que todos nós usamos quando jogamos, mas um palavreado que faz as pessoas dizerem: esse cara aí tá bem? E isso não é legal. Eu preciso aprender a tratar a falha como uma ramificação da história, e não um bloqueio. Por que eu errei? Por que a minha rolagem de intimidação não funcionou? Por que eu não arrombei a fechadura? Por que eu fui visto? Quem entregou que eu era um traidor? Quais outras opções eu posso explorar? Alguns sistemas estabelecem isso como padrão. Apocalypse World, por exemplo. E eles te dão a habilidade de afetar o mundo à sua volta de alguma forma sempre que você rola os dados. E não apenas falhar em alterar os pontos de vida de alguém. E isso é ótimo. Precisamos adotar essa mentalidade por padrão. Precisamos enxergar as falhas como contratempos e explicar por que nossos personagens não atingiram seus objetivos. E precisamos entender que a falha não é o fim do mundo. Número 11. Jogue o jogo. Isso é um jogo. Isso não é um desafio que existe somente na cabeça do seu mestre. Isso não é o arco da história pessoal do seu personagem. Isso não é o seu blog. Isso não é uma desculpa para conversar com os outros jogadores. Isso não é uma mesa para sentar e ficar em silêncio. Isso é um jogo. Todos nós decidimos jogar um jogo juntos. Todos nós estamos contando histórias uns com os outros, uns para os outros. E a história vem em primeiro lugar. Deixe de lado o calor do combate. Deixe de lado o relacionamento difícil que o seu meio droll tem com a mãe. Deixe de lado a maneira com a qual o jogador do paladino continua roubando seus dados. Isso é um jogo. Respeite os outros jogadores. Respeite a história e haja a seu serviço. Respeite que nem sempre você conseguirá o que quer e que não conseguir o que quer pode ser interessante. Faça o que é melhor para o jogo. Faça o que é melhor para a história. Seja ativo, seja positivo, seja interessante, mude as coisas. Se você não sair no fim da noite com uma boa memória, com algo que você poderia conversar sobre numa mesa de bar por anos e anos, então
Todos ali na mesa falharam. Salve, salve, pessoal. Beleza? Aqui é o Felipe. E aqui é o Miguel. Sejam bem-vindos a mais uma discussão do Tomos Revelados. O texto de hoje é o 11 Maneiras de Ser um Jogador de RPG Melhor, versão segura para o trabalho. Esse texto é de um cara que escreveu uma versão um pouco maior do texto e um pouco mais... não segura para o trabalho, acho que é um bom termo. Ele tinha bastante palavrão, tinha umas piadas de cunho sexual e coisas do tipo. E aí a gente reparou que seria mais fácil e mais acessível mesmo para o podcast fazer a apresentação desse texto na versão que ele reescreveu, por mais que seja um pouco mais reduzida. E então ela fica um textinho mais objetivo, sem muita firula, só com as dicas mesmo. Então, gente, antes de entrar nas minúcias do texto, queria falar um pouco mais sobre quem é esse cara, o Grant Hewitt. Grant Hewitt é um autor britânico de RPG. Ele começou a carreira dele como designer fazendo one-page RPGs. Se você entrar no itch.io dele, vocês vão ver que ele tem 1 bilhão de coisas, 1 bilhão de joguinhos super indies, joguinhos de uma página, joguinhos simples. Um que fez muito sucesso uma época, um jogo chamado Honey Heist. E a descrição do jogo é a seguinte. 1. Você tem um plano complexo que requer tempo preciso. Número 2. Você é um urso, em caps lock. E o jogo tem uma tabela de 1d8 chapéus. Se você quiser ser um urso que usa um chapéu, diz ele que quem não gostaria de ser isso. Então, um cara que pra mim eu vejo que é um grande entusiasta mesmo do RPG, tá fazendo design desde o começo por amor à coisa mesmo. Um outro jogo dele muito legal, que eu nunca joguei, inclusive já fica aí o convite, caso vocês queiram jogar com a gente lá no Discord da Moira Games, um jogo que se chama Goblin Quest. A descrição é a seguinte: jogue como 5 goblins, em sequência, não em paralelo, e veja-os encontrar fins hilariantes enquanto não conseguem realizar as tarefas mais básicas. Eles sobreviverão ao perigoso mundo do grande campo de batalha e evitarão as atenções dos orcs brutais, ursos assassinos, doentes malvados e bruxos assustadores? Provavelmente não, mas você vai se divertir descobrindo. Um autor bem humorado, vocês puderam ver isso no texto, né? Faz piadinha o tempo inteiro. E claramente um cara com muita vontade de aprender mais e de compartilhar essas coisas com as pessoas. Pô, muito maneiro, cara. E pior que eu aprendo aqui no meio do episódio também, né? Não fui atrás de saber quem era o cara, então, pô, muito maneiro ver essas ideias. Fiquei interessado em dar uma fuçada lá nele. Porque eu acho muito massa esse design de joguinhos simples, pequenos, que dá pra te plugar em alguma coisa e... Enfim, né, dá pra, em alguma sessão que aconteceu um bagulho bizarro com os jogadores, eles virarem goblins ali, né? Entrarem em pele de goblin por um tempo. E dá pra encaixar esses joguinhos em dinâmicas diferentes, assim. Então acho massa. Né? A gente aqui na Moira Games, a gente faz muitos jogos com dungeons e aventuras de uma página, mas jogos de uma página é algo que a gente não explorou muito ainda, né? Acho que é uma coisa interessante, de fato, né? Fazer um one-shot desses joguinhos. Mas esse Grant Hewitt, ele agora, com o passar dos anos, ele ficou muito famoso lançando jogos mesmo, completos, capa dura, 200 páginas. Recentemente, um jogo dele estourou muito na internet, que se chama Heart, The City Beneath, muito porque um reviewer, um cara que faz resenha de RPGs, que começou agora, né? Um cara que vocês devem conhecer mais por fazer resenha de jogos de tabuleiro, vocês que se interessam por isso, que é o Quinton Smith, do Shut Up and Sit Down, fazer reviews então de jogos de tabuleiro, e agora tem um canal novo, que é o Queen's Quest, que tá tomando a internet de assalto com reviews de jogos alternativos ao D&D, que é a proposta do canal, né? E aí ele fez um review então desse jogo do Grant Hewitt, que se chama Heart, The City Beneath. Sim, um grande resumo seria que esse Heart é um RPG que se propõe a ser uma coisa de fantasia medieval, só que ele faz uma espécie de jogo mais voltado para o avanço narrativo baseado nas escolhas dos seus personagens, né? Então seria uma espécie de dungeon crawl narrativo, em que você não ganha XP matando monstro nem nada assim, mas realizando certos tipos de ações e... Então o jogo, a narrativa do jogo é muito guiada por que os jogadores querem fazer, né? Então focado nas escolhas dos personagens, e essas escolhas dos personagens avançam o jogo. Em que sentido, né? Por exemplo, você quer sofrer um grande ferimento. Quando você sofre um grande ferimento de um grande monstro, você ganha um poder novo. Então, você não ganha poder novo por matar monstros, mas por fazer coisas específicas que dependem da classe do personagem. Proposta bem interessante. Esse Heart é baseado num outro jogo que também é muito famoso dele, que se chama Spire, The City Must Fall, em que você é um Dark Elf que se juntou a uma organização secreta, ou um tipo de culto,
com o objetivo de derrubar os High Elfos e restaurar o governo dos Drolls, na cidade dos Drolls. Então, um jogo meio de fantasia e de intriga política e tal. Usa meio que as mesmas mecânicas do Heart, que são focadas no avanço dos personagens, dos jogadores. Então, o cara que tá fazendo uma proposta bem diferente no RPG, né? E tem sempre uns temas muito loucos. Um outro tema interessante, um jogo bem recente mesmo, que saiu há pouco tempo desse cara, fazendo uma brincadeira com It's the Heist, né? Fazendo uma brincadeira com It's the Rich, né? Que é uma coisa que as pessoas falam, é uma crítica social, né? A coisa dos bilionários. Aí ele fez um jogo chamado It's the Heist. Heist no sentido, né, do Heist da Segunda Guerra Mundial dos alemães. E aí é um jogo muito doido, em que você é um vampiro soldado na Segunda Guerra Mundial com o objetivo de derrotar as forças nazistas. Então, uma mistura de fantasia com ficção histórica, assim. Enfim, vocês veem, né? Esse é um cara muito criativo, fazendo jogos com design bem diferente. Então, um cara que, se vocês têm interesse em design mesmo, ou querem jogar um jogo muito doidão, deem uma olhada no nome dele na internet, que vale a pena. Pô, maneiro, cara. Esse lado experimental do RPG indie é muito maneiro, né? Subverter algumas temáticas e mecânicas, acho maneiríssimo. Vou dar uma olhada no material dele. É, né? E um espaço muito aberto ainda para ser explorado mesmo. Muita coisa para ser feita em questão de design, em questão de exploração dos temas. E você vê, né, como que o mesmo tema pode ser explorado de várias formas. Pode jogar uma fantasia medieval no estilo mais tradicional, jogando um D&D. Você pode jogar numa coisa mais minimalista, tipo Kern. Você pode jogar mais narrativista com Dungeon World, jogos do tipo. E aí você vê aqui uma nova abordagem, né, com esse Heart, que é um jogo bem interessante e que inclusive esgotou no site do Grant, porque, né, depois do review, né, Queen's Quest, a galera comprou massivamente. Então, pô, muita coisa para jogar, muita coisa diferente. Então, dito isso, dada essa apresentação, vamos então para o texto do Grant, um texto bem antigo, um texto que ele postou já faz bastante tempo e que eu imagino que o próprio autor já tenha pensado sobre isso, revisto algumas coisas, mas eu acredito que, no geral, é um texto muito bom, um texto que a grande maioria das coisas é que vale bastante até hoje, são boas dicas, e justamente por isso que ele está aqui, né? Um texto de 2013, 11 dicas com mais de 11 anos de idade, mas que acho que ainda valem até hoje. Mas então, Miguel, você foi a pessoa que pensou nesse tema para esse episódio. O que te fez querer colocar um texto como esse no Tomos Revelados? Pois é, cara, o Tomos é uma grande escola, né? O cara, tipo, a gente fica trocando ideia, fica olhando materiais de outras pessoas, conhecendo gente nova todo episódio. Só que tava numa pegada da gente falar muito sobre papo de mestre, trazendo materiais para mestres criarem materiais ou guiarem melhor as mesas e bolar uma dinâmica de jogo mais divertida, mais criativa e coisas do tipo. Mas não tinha um tema que fosse útil para os jogadores em si, né? Tipo, pô, beleza, o que o jogador consegue aplicar na mesa desses papos que a gente teve? E aí a gente fica nessa nuance de mestra um pouco, mas joga um pouco, né? Eu atualmente tenho jogado muito mais do que mestrado. E eu ficava sempre pensando nessa, pô, tá aí, eu nunca fui atrás de um... Já vi alguns vídeos, mas é sempre naquela história de como narrar melhor, né? Mas e o contexto em si de jogo, né? O que tipo, pô, será que tem alguém produzindo material, produzindo blog, trocando ideias sobre como jogar melhor? Tipo, jogadores mesmo, dinâmica de mesa e coisas do tipo. E aí eu joguei essa bola ao Felipe. Ô, Felipe, vamos trazer um tema aí pros jogadores, cara. Vamos bater um papo sobre jogar, sabe? Não tanto sobre mestrar. Mas ainda esse tema do Grant é um pouco de papo de mestre pra jogador, né? Quase como desabafo, né, Felipe? Não sei o que tu achou. Uhum. Cara, a primeira coisa que eu teria a dizer é que, recentemente, no Reddit lá da OSR, uma pessoa fez exatamente essa pergunta. Foi até uma grande coincidência. O Miguel falou comigo sobre isso, e aí eu abri o Reddit no dia ou no dia seguinte que a gente estava conversando, e aí tinha um tema exatamente esse. O cara falando, pessoal, eu vejo muito texto em blogs falando sobre como mestrar, como criar jogos, mas muito difícil ver textos que dão dicas para jogadores. O que vocês me indicam? E a resposta mais bem votada era um cara falando, é claro que não tem para jogadores, né? Os jogadores não leem nem o texto de regras, por que as pessoas vão escrever texto para o jogador? E cara, é triste, mas é muito verdade, né? Porque a dinâmica do RPG acaba sendo um pouco essa. O mestre é a pessoa que compra o livro de regras, é a pessoa que entende o jogo, é a pessoa que passa as regras para os jogadores. E os jogadores, na maior parte do tempo, são as pessoas que comparecem no dia da sessão, saem dali, esquecem o jogo, lembram do jogo uma vez ou outra, conversam sobre o jogo, mas que é isso. Estão participando do jogo enquanto estão na mesa. Saiu da mesa,
o jogo fica ali na mão do mestre, de marcar a data do jogo, de fazer a preparação do jogo, de ler as coisas sobre o jogo, seja as regras do jogo, ou para ajudar ele a mestrar, ajudar a criar as aventuras. E o jogador, então, ele é meio que essa figura um pouco lateral no RPG, na maior parte das vezes. E é uma coisa até que influencia a estratégia de marketing das empresas de RPG. Recentemente surgiu esse tópico na empresa do Wizards of the Coast, do D&D quinta edição, da CEO da época, se perguntando como que poderia faturar mais com os jogadores, porque os jogadores, como eu falei, são essas pessoas que não compram os materiais, né? Se você pensar no que você pode vender para as pessoas de material de RPG, você pode pensar nos livros, nos dados e coisas assim, tipo acessórios, mas o RPG é basicamente um livro, né? E o livro é um livro de regras, então quem compra os livros de regras, os livros de aventura, são o mestre. E aí, então, tem toda essa tentativa de, por exemplo, fazer uma plataforma paga para você jogar online um VTT, né, um Virtual Tabletop pago, onde você possa comprar coisas para o jogador e tentar, então, incluir o jogador enquanto um consumidor também, né? O hardcore gamer ali da parada é o mestre, que normalmente está indo atrás e que está mais interessado em ler sobre coisas. O jogador, então, é uma coisa mais casual, ele interage com o RPG no geral, dessa forma um pouco menos obsessiva. Então, faz sentido, né? Não ter tantos textos para jogadores. Só que aí acaba gerando justamente os problemas que a gente viu nesse texto. Porque vocês percebem, assim como eu, que o autor do texto, o Grant Hewitt, está falando de de um lugar, um pouco de uma frustração também, né? De falar, galera, olha só, você aí tá jogando no seu celular. Pelo amor de Deus, não faça isso. Já que essa cultura de jogo ela vai sendo desenvolvida um pouco mais voltada para o mestre, acaba ficando essas lacunas nos jogadores. E acho que um texto desse faz um bom papel para a cultura de jogo da RPG justamente por isso, né? Porque se a mesa é um mestre, sei lá, 4, 5, 6 jogadores, poxa, a grande maioria das pessoas são jogadores, então de fato deveria ter mais conteúdo para essas pessoas. Só que aí, novamente, volta na dinâmica que é, tá, como é que a gente vai fazer um texto pra galera que na verdade não tá nem afim de ler coisas sobre? É. Porque, real, tipo, esse deveria ser um texto de um jogador, tipo, não reclamando, mas desabafando sobre dinâmicas de mesa, né? Mas realmente, como não tem esse estímulo dos jogadores criarem coisas. Porque eu fiquei. É sempre uma parada que me incomodou muito. Tipo, vou jogar um exemplo aqui pra ver o que tu acha. Tipo, um jogador não poderia criar uma aventura de RPG que ele gostaria de estar jogando só porque ele é um jogador e não um mestre, sabe? Vamos imaginar que ele cria uma aventura, uma One Page Dungeon ou coisa do tipo, que ele não é mestre, que ele só jogue, entregue pro mestre jogar aquela dinâmica. Não pode existir esse tipo de coisa, porque um jogador, eu imagino que ele também tem. Porra, na Moira ali a gente conhece um monte de gente com potencial criativo virado, sabe? E a gente vive falando que o mestre não é o responsável pela mesa. Né? Ele não é o responsável por fazer o jogo ser divertido. Ele é um jogador também em um outro papel de gestão ali, da dinâmica, né? Então, essa ideia do que o jogador é extremamente passivo, que ele tem que só chegar lá, jogar e acabou, eu acho que sempre foi uma parada que me incomodou, né? Tanto que, tipo, pô, o jogador poderia ter um blog dele falando sobre a experiência que ele tem em mesa, sobre ideias, sobre coisas do tipo, compartilhando, né? Mas realmente não tem esse estímulo, né? Quando tu cai no mundo do RPG é tipo um monte de mestre conversando e jogadores que aparecem, jogam, sai fora, aparecem, jogam, sai fora, né? Ou mestres que também são tipo, que é onde eu me encaixo um pouco mais, né? Mestres que jogam e mestram, né? Então também rola esse papel, mas não sei o que tu acha a respeito desse tópico, tipo, um jogador poderia criar algo que ele não mestrasse? Excelente questão, cara. Eu acho que o problema é que não é bem um problema, né? É só uma coisa mesmo de tradição, porque o RPG, a gente costuma dizer, tem esse modelo tradicional de jogo, que é o modelo onde o mestre comanda o jogo. Então eu acho que é normal que tenha se desenvolvido essa diferença e esse foco de conteúdos para mestre. Porque às vezes os próprios jogadores, eles não querem participar, eles não querem ser agentes ativos do jogo. Uhum. Porque a graça é descobrir o jogo, é descobrir um mistério, é entrar numa masmorra que eles não sabem o que tem dentro. Então, a ideia de que você está no controle da narrativa para alguns jogadores é uma coisa ruim, porque você está tirando a graça do jogo, que é essa graça da descoberta, da novidade. Uhum. A graça é que o mestre proponha coisas que ele não conhece, que ele vai descobrir na hora, né? E aí eu acho que também tem a ver com o fato de que, às vezes, o mestre não quer, de fato, também essa participação.
E aí a gente entra nessa questão das culturas de jogo, das tradições da RPG, em que a gente já consegue ver que tem, né, por exemplo, um jogo que a gente gosta bastante, eu pelo menos gosto muito, que é o Trophy Dark, ou Trophy Gold. Uma proposta que você pode criar um jogo mais como se fosse uma writer's room, né? A ideia de uma sala de roteiro, em que todo mundo ali está participando ativamente, né? Com uma mecânica de barganha com o diabo, que tem no Trophy, então que coloca uma mecânica para o jogador interagir. E aí que tá, né? Vai do estilo, porque às vezes as pessoas não querem isso mesmo. Mas, coincidentemente, o Heart é um jogo um pouco assim, né? Como eu falei, o Heart do Grant Hewitt, acho que não é à toa, né? Ele tem um texto que fala sobre como ser um jogador melhor e tem um jogo onde o foco é no jogador e em avanços guiados pelo jogador, por isso, né? Porque ele tá pensando nesse outro lado da moeda, que às vezes é um pouco apagado. E o Heart é um bom jogo, de repente, pra gente jogar e pensar um pouco sobre isso. Como seria um jogo onde a narrativa é mais guiada pelas inclinações dos jogadores do que pela preparação do mestre em si. Então acho que é possível, acho que dá para ser, e acho que é um espaço de design ainda que vai crescer muito com o passar dos anos, e uma coisa aí pra gente experimentar. Mas, pô, tô de acordo bastante. Eu, quando sou um jogador, eu gosto muito de estar nesse lugar, de participar mais ativamente da construção da, entre aspas, narrativa do jogo. É uma coisa que a gente vai discutir, né? Um dos vários pontos do texto fala um pouco sobre isso. E até assim, eu dei o exemplo da One Page, mas é um exemplo ruim nesse sentido do mistério. Concordo 100% contigo, né? Não faz sentido o jogador saber das dinâmicas que ele mesmo criou. Mas a gente experienciou algo parecido, e que foi no VG, né? Uhum. No VG, a nossa sessão 0 foi basicamente todo mundo montando a aventura que a gente ia jogar, sabe? E talvez foi aí onde até surgiu essa provocação. Eu falei, tá aí, cara, tipo, um jogador poderia propor um cenário, uma dinâmica diferente, ou pra outras pessoas jogarem, tipo, pô, vivi uma aventura, cara, mas ela podia ser assim. Aí eu vou lá e desenho e jogo pras pessoas pra ver o que elas acham, sabe? E elas jogarem. Uhum. Ou esse esquema colaborativo que eu também acho muito maneiro. Foi uma experiência super legal do VG que a gente construiu junto o que a gente ia jogar. E tudo numa nuance de, tipo, a gente não bateu o martelo do que eram as coisas, mas tudo no que poderiam ser, né? Então, pô, foi uma dinâmica bem legal ali. Pois é, se você é o tipo de jogador que gosta desse tipo de dinâmica, o VG é um bom lugar para começar, eu acho. Um outro jogo que eu acho que seria bom para fazer isso é o Fate, que não tá muito nas graças das pessoas hoje em dia. É um jogo que as pessoas torcem um pouco o nariz, mas eu acho que é um jogo que pelo menos dá uma abertura para esse tipo de coisa, vale pelo menos dar uma lida, porque lá também tem uma proposta de criação de ficha de personagem em conjunto, uma montagem de cenário em conjunto, que acho que são coisas que favorecem esse tipo de jogo que o Miguel aí tá propondo, né? É. E até também, tipo, se os jogadores que estão ouvindo a gente, né? Vocês podem ter blog também, não tem problema a gente trocar ideia como jogador de RPG. Tipo, pô, a gente curte muito, não mestra, mas, pô, a gente pode trocar ideias sobre dinâmicas que aconteceram, ideias pra montar personagem, coisas do tipo, sem ter o papo voltado a criar aventuras, né? Uhum. Mas só de dinâmica já é muito rico, tipo, porque eu sinto falta um pouco disso. Tu vai procurar conteúdo brasileiro, principalmente, é tipo, como narrar melhor. Aí tu fazer cenas incríveis e narrar não sei o que, definir vozes e tal. Ou é tipo, técnicas pra, sei lá, pra superar alguns desafios. Ah, quando acontecer isso, usa isso, né? Tipo, então fica muito nessas duas dinâmicas de, tipo, ou tu tentar superar o mestre, fica naquela rixa entre mestre e jogador, ou tu ser um ator ali, interpretar bem. E é basicamente isso o conteúdo que o jogador tem no Brasil, sabe? Então, muito que poderia. Claro, eu não vi tudo. Pode ter gente produzindo conteúdo muito maneiro aí que eu ainda não conheço. Então, se puderem indicar pra gente, tô super aceitando. Exato. Mas eu acho muito que a gente podia criar um ecossistema de trocar ideia entre jogadores também, assim como rola com os mestres. Porque senão fica muito um tom. Tipo, não sei se tu chegou a sentir isso também, Felipe, mas. Em algumas sessões que a gente jogou, fica um lance de tipo, mestres se encontram, jogam, quando termina a sessão, fica tipo, vários mestres querendo mestrar a próxima sessão. Porque tá todo mundo querendo achar grupo. E aí o mestre não acha grupo, ele vira jogador. Mas ele tá naquela ânsia de mestrar algo. Então fica, tipo, sabe? Um monte de mestre querendo mestrar e jogando ali porque não tem grupo. E, enfim. Todo mundo for mestre, acho que vai sempre ficar nessa dinâmica de que, tipo, só eles criam e só é legal criar quando tu é mestre. Se tu é jogador, tu não cria nada, tu só joga, sabe? Nossa, é muito, muito curioso você falar isso, porque recentemente aconteceu um movimento na internet que é exatamente o contrário. Saiu até notícia nesses portais de notícias de RPG, de jogos, falando como que a quinta edição do D&D tem uma crise de mestres. Caraca. Porque todo mundo só quer jogar, ninguém quer mestrar.
E é uma coisa que eu até comento com o nosso amigo João, lá do servidor, que ele também é uma pessoa que está mais nesse lugar de mestrar mesmo. Eu acho que é uma grande diferença de culturas que a gente está vendo aqui agora acontecer ao vivo, né? Porque no lado OSR da coisa, as pessoas estão muito ligadas a essa coisa de querer mestrar e querer ler as aventuras. Mas na quinta edição, se você entra no Reddit, por exemplo, RPG Brasil mesmo, você vai ver todo dia, toda semana, tem um post de alguém falando: oi, eu e mais 4 amigos não conseguimos jogar RPG, quem vai mestrar pra gente? A gente paga, se for o caso. Então o problema lá é o contrário do que você tá trazendo, Miguel. Porque é isso, a galera, não tem como jogar, somos 5 pessoas, mas ninguém mestra. É um negócio que pra mim, assim, não consigo nem acreditar num negócio desse. Tipo, e aí todo mundo nos comentários fala a mesma coisa. Pô, beleza, então por que um de vocês não mestra? É muito louco, né? Porque a gente entra nesse lugar que pô, não conheço as regras. Nunca mestrei antes. Muito difícil. Então tem um bloqueio mesmo, né? Do lugar de ser o mestre em certos tipos de jogos é um bloqueio mesmo. Mas é isso, né? Tem os lugares que tem mais mestres do que jogadores, mas no geral eu acho que é o contrário, né? Tem mais jogadores do que mestre. E pessoas que vocês estão vendo, né? Como eu dei um exemplo, pessoas que não estão interessadas em ler o livro ou acham que não conseguem entender as regras do livro, né? Porque, de fato, pô, D&D tradicionalmente tem 3 livros de regra. É meio assustador você falar, beleza, então, jogador, você quer mestrar? Lê aqui esses 3 livros. Depois que você lê os 3, você começa a jogar. E que não é verdade, né? Inclusive, lá no Reddit eu fiz um post uma vez que é falando sobre isso, que você não precisa ler o livro de regra inteiro, você não precisa saber todas as regras para jogar. Sabe, não é um jogo competitivo em que você precisa estar 100% a par de tudo que está acontecendo. Você pode jogar de boas e só se divertir com seus amigos. Ninguém vai te prender porque você, sei lá, usou a regra de iniciativa errada, sabe? Enfim. O tópico 11 desse texto que a gente vai debater hoje resume muito isso, né? Exatamente, jogue o jogo, o mais importante de todos. Bem, o texto começa com a minha dica preferida, que é a dica: faça coisas, seja proativo. Gente, enquanto mestre, eu entendo bastante quando o Grant fala: se você não tirar mais nada desse texto, tire pelo menos isso daqui, seja um jogador proativo. Porque, cara, um jogador passivo, ele torna o jogo muito mais difícil para o mestre, inclusive menos interessante para os jogadores. Uhum. Se você é um jogador, você tem um personagem que tem vontades, desejos e personalidades. Você quer fazer cenas que tenham a ver com coisas que o seu personagem está interessado. Se você é um jogador passivo, você não vai ter controle do jogo para dizer o que é legal no jogo. Você não vai conseguir levar o jogo para o lugar onde você quer que ele esteja. E é isso, para o mestre é muito mais difícil. Eu lembro da minha campanha na pandemia, que a gente jogava toda semana, ninguém tinha mais nada pra fazer. A gente jogou D&D do nível 1 ao 17. E poderia ser até o 20, mas quando chegou no 17 ninguém aguentava mais, tanto tempo que a gente estava jogando. A gente encerrou a campanha, foi muito legal, tal, mas o que aconteceu muito nesse jogo foi que eu tentei propor um jogo mais de mundo aberto, uma coisa mais livre para os jogadores escolherem, que é uma da coisa que eu mais gosto do RPG, gosto de fazer. Na mesa aberta a gente faz muito isso, os jogadores escolhem o que eles vão fazer. E eu tentei fazer isso nessa minha campanha. Só que o que acontecia é que os jogadores tinham essa expectativa de que o mestre ia guiar o jogo. Que o mestre ia ser, então, esse narrador, que ele ia narrar as coisas. E que os jogadores, então, só iam reagindo. Então o jogo ele começou a migrar para um lugar onde eu tinha que fazer muito mais trabalho de guiar as pessoas e tentar fazer o jogo acontecer. Então, o número 1 fala justamente disso. Seja proativo. Faça coisas que o seu personagem quer fazer. Isso torna o jogo mais interessante para você, para o mestre e para todo mundo, né? Total, cara. Essa dica também já veio uma coisa na minha cabeça de primeiro, porque é questão muito de personalidade de jogo também, né? E a gente vai jogando com um monte de gente diferente, em mesas de eventos e coisas do tipo, e parece que tem certas personalidades que meio que aparecem ali, tipo, frequentemente, né? Tipo, o jogador que gosta de narrar um monte, teatral, o outro que praticamente nem liga pro personagem, ele tá meio que só falando direto que ele quer agir e flui imerso no jogo ali, o cara mais quietinho. Então, eu vejo muito também que tem um equilíbrio, uma linha tênue, porque essa ideia de fazer coisas, é muito fácil o jogador perder a mão e ele se tornar o famoso alpha player, né? Onde ele vai fazer muito e inibir quem já costuma ser mais quieto, sabe? Então, tipo, um jogador que tá muito ali, tá ativo pra caramba, ele acaba inibindo o outro jogador que é um pouco mais passivo. E acho que entra um pouco do papel do mestre nessa gestão de turnos, né? De tipo,
cadenciar a ação de todo mundo e ter conclusões paralelas para todo mundo estar participando, né? Criar um ambiente onde todo mundo pode agir. Mas eu entendo também que uma mesa onde ninguém toma decisão, onde tá todo mundo quieto e fica só esperando o mestre agir, também é horrível, né? Tipo, vai todo mundo ficar extremamente passivo. Então tem uma linha tênue entre, tipo, uma cadência onde todo mundo participe. E não um domine a mesa ou ninguém domine a mesa, né? Nesse tópico tem essa nuance. Cara, é bem observado. Eu acho que o que eu vou falar agora tá no texto. Não é que não esteja, mas eu acho que tá meio que no subtexto. Não tá muito explícito, não tem uma dica, uma das 11 dicas não é essa. Mas eu acho que faz parte, pra mim, o controle do holofote do jogo, ele não tá só na mão do mestre. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que é uma dica crucial, você tocou num ponto muito importante. Obrigado por levantar isso. Porque, como você falou, às vezes, se espera que o mestre seja a pessoa que vai guiar o holofote do jogo e falar, e você, pessoa? O que você vai fazer? E você, o que vai fazer? Esperando, então, o mestre ativamente decidir quem que vai fazer as coisas. E é ótimo que o mestre faça isso, é incrível. Um dos papéis do mestre é fazer isso, já que ele é, como a gente gosta de falar, né, o mestre de cerimônias do jogo. É de bom tom, é legal que ele faça isso para dar o ritmo certo do jogo, né? Controlar ali o tempo, controlar os holofotes, ver quem tá fazendo as coisas e dar a oportunidade da pessoa que é mais quieta, mais quietinha, mais na deles, de fazer as coisas e experimentar o jogo também. Porém, ser proativo não quer dizer que você é o protagonista do jogo. Uhum. Não quer dizer que só você vai falar. E, cara, é muito importante que um jogador, para ser um bom jogador, uma das maneiras de ser um bom jogador é reconhecer que você é só mais um personagem também. Talvez por eu ser mestre e fazer muitos NPCs, quando eu sou um jogador, eu fico pensando demais. Inclusive a metáfora que eu penso é uma metáfora meio de esporte. Penso no vôlei. Porque o vôlei tem esse cara que é o levantador, né? A especialidade dele é levantar a bola para uma outra pessoa cortar. Né? Tem a pessoa que é boa no saque, tem a pessoa que é boa no ataque, de cortar a bola. E tem o cara que é especialista em levantar a bola para os outros cortarem. E, cara, você enquanto jogador, você não é só o protagonista. Às vezes você tem que fazer o papel do levantador. Do tipo, você sabe que o seu amigo é um bardo que tem conhecimento sobre histórias do passado. Você vê um negócio na parede e você é um bárbaro. Por que você, enquanto um bárbaro, vai olhar e vai falar, mestre, posso fazer um teste de inteligência, eu não sei o que, não sei o que lá. Do tipo, aquilo não é o seu lugar, sabe? O seu personagem não é sobre isso. Por que você então não faz uma outra coisa, que é do tipo, você é um bárbaro, você olha e você pensa, que coisa esquisita, isso daqui tem cara do elfo, elfo com certeza vai saber sobre essas coisas. Isso eu tô fazendo até explicitamente, mas não precisa ser tão explícito assim, né? Fazer o jogo ser dinâmico, passar a bola para os outros jogadores. Então, acho que essa metáfora do esporte faz muito sentido, né? Do tipo, é um jogo coletivo. Enquanto o esporte é um jogo coletivo, o RPG também é um jogo coletivo. Então, o jogo não funciona, você não vai jogar um jogo bem se você for o cara fominha. Se você quiser a bola só para você, tem que passar a bola. O jogo funciona melhor. É mais dinâmico, é mais divertido para todo mundo quando você passa a bola. Então, de fato, faça coisas, beleza, seja proativo. Mas ser proativo pode ser proativo para passar a bola para as outras pessoas também. Acho que isso é definitivamente um papel não só do mestre, mas do jogador também. De todos os jogadores. Cara, perfeito, velho, perfeito. É real, eu já caí muito nessa armadilha de... Eu falei que no início desse episódio, eu falei pra ti, né? Eu falei, cara, eu vou assumir os tapas que eu vou tomar desse texto, porque é um texto que eu, tipo, pô, tava muito interessado em saber mais. E esse aqui é um que, tipo... esse lance de tu, no meio do jogo, entender que tu pode levantar a bola pro outro agir, é uma parada que às vezes se perde e ela só fica evidente quando tu é um mago e tu precisa arrombar uma porta. Aí tu vai falar, guerreiro, arromba aquela porta, sabe? Tipo, não consigo fazer isso. Ou tipo, eu não tenho carisma. Galera, quem é o carismático vai lá resolver. Então, é muito fácil a gente perder de vista esse lance de abrir espaço pros outros agirem. E aí entrar só nessa parte que, tipo, os atributos definem, quando for carisma, tu age. Quando for força, tu age, sabe? Tipo... E real, tem uma nuance que é tipo... quando não envolve nenhum atributo, né? Como é que tu levanta a bola pro outro brother fazer uma ação? Então, na Amor, graças a Deus a gente tem tipo, uma união massa dos jogadores. Tipo, pô, a gente sempre encontrou galera de muita gente fina, todo mundo colabora um monte na mesa. E é massa ver isso de, tipo, galera interagindo. Então a gente raramente bate nesse entrave de, tipo, pô, só um age e acabou. Mas é fácil, essa parte de perder o objetivo de vista. Tu só pensar no outro jogador quando tu precisa dele de forma ativa, porque o atributo dele é melhor do que o teu, sabe? Então... eu acho que é um bom tópico pra ter em mente na hora de jogar, que, tipo assim, cara, pra eu criar, tipo, uma história legal, uma dinâmica legal, eu posso, tipo, interagir e puxar outro jogador pra cena que ele tá meio quieto.
E aí, realmente, o mestre não precisa fazer isso ativamente. O jogador que viu que o brother dele tá um pouco mais quietinho, vai lá e estimula ele a interagir, né? E aí você também tocou num ponto importante. Tem um vídeo que tá em inglês, que é um vídeo do Matt Colville, que se chama Tipos Diferentes de Jogadores, ou Different Types of Players. Eu lembro que eu fiz a legenda desse vídeo, inclusive, há muitos, muitos anos atrás. Deve estar uma bosta a legenda, tá? Eu fiz, há muito tempo atrás, nas férias, não tinha nada pra fazer. Achei o vídeo legal, fiz uma legenda em português. Não sei nem se existe mais. Mas uma coisa muito legal desse vídeo é justamente que o Matt Colville reconhece que existem tipos de jogadores diferentes que tiram diversão de jeitos diferentes do jogo. Às vezes, colocar o holofote na pessoa que é tímida é uma coisa ruim, né? Você vai estar tornando a experiência daquele jogo pior para aquele jogador. Então, é bom que os outros jogadores e o mestre conheçam mais ou menos que tipo de jogador são aqueles, né? Por exemplo, ontem na mesa aberta a gente jogou com um colega lá que era um cara super da interpretação, adorava interpretar o personagem dele, fazia com muita naturalidade. Então, pra mim, enquanto mestre, era muito tranquilo eu entrar no NPC, falar com a voz do NPC, jogar pra ele, porque eu sabia que ele ia me responder. E é isso, né? Uma coisa que, inclusive, falta um pouco nesse texto é um pouco essa visão. Nos comentários desse texto, lá no blog, se vocês olharem no original, vocês vão ver que uma pessoa fala isso, que é tipo, tem um momento ali que você fala no texto, Grant, que a pessoa tem que falar com a voz. Eu não acho que isso é necessário. Aí o autor fala, não, eu acho que você tá errado. Eu acho que tem que falar sim, RPG é sobre falar com vozes de personagem e blá blá blá. Eu não acho. E acho que a galera do SR já tá muito nessa também, de tipo, você não precisa falar com a voz do seu personagem se você não quiser. Você não precisa inventar uma voz pro seu personagem pra jogar RPG, nada disso é necessário. Se você falar, meu personagem quer fazer isso, meu personagem pensa dessa forma, e se você se colocar no lugar do personagem, pelo menos pensar como seu personagem, já tá ótimo. Pra mim já tá ótimo. Cada jogador curte o jogo do jeito que quiser, e aí é isso, né? Você, enquanto jogador, cuidado também na hora de levantar a bola pra pessoa que não é a pessoa de cortar a bola. Às vezes a pessoa não é essa pessoa. É. Entramos então agora no ponto 2. Já mencionamos isso aqui anteriormente, né? No Tomos Revelados. Que é, entenda que seu personagem não existe fora das coisas que você disse. Perfeito, incrível, eu amo. É isso aí. O Grant Hewitt, ele fala no texto original dele que ele tem umas fontes para esse texto, né? As referências dele basicamente são um vídeo sobre improv, né? Teatro de improvisação, uma TED Talk do cara chamado Dave Morris, que tem no YouTube, vocês podem ver se vocês quiserem. Uma postagem que ele fez no Reddit discutiu com as pessoas. Um livro chamado Play Unsafe, do Graham Wemsley. E vários outros livros de RPG que ele leu sobre mestrar, etc. E essa noção de que seu personagem não existe fora das coisas que você está dizendo no jogo é algo muito importante para uma teoria da narrativa no geral, seja videogame, cinema, teatro. Vale muito para RPG também. O mundo RPG, como eu entendo, é uma construção conjunta. É ok você escrever a história do seu personagem, é ok você fazer um conto, um livro que seja falando como é que era a história do seu personagem antes de jogar. Mas nada disso vale se aquilo não está entrando no jogo, não está construindo o mundo com os outros jogadores. E é uma coisa muito legal que ele fala, né? Se o seu personagem é um negociante safado, seja um negociante safado dentro do jogo. Não adianta você falar na sua backstory que você é um negociante safado se ninguém vê isso acontecendo, né? Aquele clássico, não, meu background aqui tá que eu sou estrangeiro. E você é um bárbaro estrangeiro. E aí você joga como se você fosse o Felipe Toller da vida real. E então, de que serve aquilo ali, né? Então, o personagem é aquilo que ele se mostra, seja no filme, seja no videogame, né? O que aparece na tela, o que aparece para os jogadores é o personagem, aquilo é o personagem. Inclusive, uma lição meio filosófica, assim, né? Que é, você falar, eu sou uma boa pessoa, mas você nunca faz bem para as outras pessoas, você, sei lá, você não ajuda as outras pessoas. Como que você é uma boa pessoa se você não faz coisas boas para as pessoas que estão à sua volta? É meio que isso, né? Caraca, total, cara, total. Esse daqui talvez seja um dos tópicos que eu mais vacilo. Essa daqui tem uma grande dificuldade de rapidão ali na hora, chegar e pensar em alguma coisa do personagem, assim, tipo, bolar um... quem é o teu personagem, sabe? Tipo, sempre que chega nessa etapa ali, acabamos de rolar, descreve o teu personagem, eu dou uma travada, tá ligado? Tipo, fica, caraca. Aí passa um tempo, a cabeça começa a trabalhar e pensar em um monte de coisa. E aí é difícil controlar essa parte criativa que vai levando, mas o personagem faz isso e não sei o que, e ele tem isso por causa disso. Uhum. E realmente, cara, o que acontece é que boa parte dos negócios a gente guarda e nunca é tocado na mesa, porque é fato. Quando tu tá jogando, tu tá preocupado com a história que tá surgindo ali. E pouco tu tá se importando com o que aconteceu no passado daquela determinada pessoa, se não tem impacto direto naquela mesa, né?
Então a gente já jogou mesas que, tipo, meio que cada um tentou imprimir um pouco do passado, do background daquele personagem, e fez coisas pra aquele passado ao longo da mesa toda, terminou a mesa, aí começou aquele papo, tu se ligou quando fez isso? Se ligou? Sabe, tipo, ficou retroativo porque simplesmente na mesa não tinha impacto nenhum. Tipo, então eu concordo plenamente, cara. Tipo, é difícil controlar essa parte criativa, então muitos dos meus personagens ele tem várias ideias que, tipo, ele tinha determinada coisa por causa disso. Definitivamente não tinha nada a ver com o jogo que a gente jogou, então simplesmente só eu sei, sabe? Então é bem esse ponto de o famoso show don't tell, né? Porque eu não consegui encaixar, então realmente não era importante pra história ter aquilo, né? Então, acho que tem real um controle aí do jogador de tipo, cara, eu vou botar isso no meu personagem porque e vou imprimir isso na mesa, né? Tipo, já tem que pensar no que tu vai pôr direcionado pro que, mas o que isso implica na mesa? Tipo, é só uma questão estética? É só uma questão de história? Ou não? Isso vai realmente criar uma dinâmica legal, né? Então, tem jogadores que é o contrário, né? Eu jogo com eles e tipo, caraca, o maluco pensou nisso e olha o caos que ele tá criando na mesa porque faz total sentido. Fica irado. Porque ele faz parte do background, aquilo implica em algo na mesa e joga a história pra frente, né? Bom ponto, cara. Isso aí eu acho que se relaciona quando ele fala no texto de tome o controle total do seu personagem. Ponto 4. Muito de ser um jogador bom quer também dizer o quanto que você consegue trabalhar harmonicamente com os outros jogadores e com o mestre. Porque, às vezes, é o que você tá falando, né? A pessoa traz uma coisa do personagem, de fato. Só que aquilo puxa a história e o jogo para um lugar onde o mestre, de repente, não quer que a história vá. Então, aquela história do Railroad, né? Às vezes o mestre tem uma visão de que o jogo ele tem que ir para um lado, o jogador tem a visão que tem que ir para o outro. E às vezes vira um cabo de guerra de quem puxa mais forte, e aí a gente sabe, né? Quem vai puxar mais forte que é o mestre, que quiser falar que um raio cai na sua cabeça, cai. E aí às vezes cai nesse lugar, né? Do mestre tirânico que fala, não, vai acontecer isso, para de falar isso, tá atrapalhando o jogo. Como se as inserções do jogador fossem uma coisa ruim, né? Então acho que vai muito do estilo do jogo também e do quanto as pessoas se entendem para entender o que vai ser o jogo. Mas o ponto 4 é muito importante, eu acho, nisso, né? Que é a ideia do metagame positivo. Entender que o RPG é um jogo é importante para saber o que você vai fazer daquele jogo. Porque não adianta você também pensar, meu personagem é esse personagem assim, ele faz isso, faz aquilo. Nunca entraria nessa caverna. Meu personagem ele tem um código de honra que ele não pisa num lugar, não pode, eu não posso entrar. Então, o que seu personagem está fazendo ali, né? É uma coisa que ele toca no texto também, né? E aí entra essa ideia legal do ponto 4, né? De que tome controle total do seu personagem. Tem um texto muito legal, uma ideia, na verdade, que circula na OSR, que a galera chama de D&D sempre está certo. D&D is always right. Acho que quem popularizou isso foi um cara do blog chamado Save vs Total Party Kill. Mas a ideia é tirada de um blog, que a gente já mencionou aqui também outras vezes, que é o Grognard. Às vezes as pessoas leem um texto de RPG, um livro, e pensam assim, essa regra não faz sentido. Esse lore aqui não faz sentido. E quer corrigir o livro. Aí, essa ideia do D&D está sempre certo, é a ideia de que, tipo assim, ao invés de corrigir o livro, por que você não tenta dar sentido àquilo que está no livro? Construir em cima daquilo e ver se aquilo faz sentido na prática a partir do momento que você tenta racionalizar aquilo, né? Então, é meio como se você também tivesse, do ponto de vista do jogador, pensando assim, o que o seu personagem faz, o que da sua história do seu personagem pode ter a ver com a história do jogo. Então, colocar a história do jogo primeiro, colocar a narrativa do jogo primeiro e a história do personagem em seguida, né? E tentar justificar por que o seu personagem está ali. Se o seu personagem está naquela aventura, está naquela campanha, ele tem que ter um motivo para estar ali. E pode ser motivos diversos, né? É um negócio muito legal que ele coloca no texto, da ideia lá do ladrão, né? Por que o ladrão está fazendo uma missão para a igreja? Aí já entra, inclusive, numa questão das tendências do D&D. As pessoas, às vezes, têm essa visão, né? De tipo, vamos fazer uma party só de pessoas boas. Porque se botar uma pessoa má na party, vai estragar a party. Ou então no RCR, né? Só pessoas leais, pessoas caóticas vão estragar a party. E aí é a mesma coisa, né? Do tipo, se você quer fazer um personagem que é leal, mal, caótico, mal, isso não quer dizer que você vai fazer o que você quiser e vai falar, eu sou mal e egoísta, logo isso é o que o meu personagem faria, e ser escroto e estragar o jogo das pessoas o tempo inteiro, né? Acho que é o contrário, né? Você falar, beleza, meu personagem caótico mal. O que um personagem caótico mal acrescentaria nesse jogo, já que ele é caótico mal? De repente, ele acha todo mundo fraco, porém, os jogadores da party são seus amigos, melhores amigos, e ele considera eles muito, muito legais. E, tipo, ele é mau e egoísta com outras pessoas, mas com os amigos dele não. Ou então, do tipo, ele acha todo mundo fraco e insetos que ele vai pisar e vai tratar mal. Porém,
O bárbaro do grupo, ele tem medo. Ele fala, não, esse cara aqui eu respeito, porque eu sei que se eu falar torto com ele, ele vai me bater. Não, mas eu acho que desses pontos que você tá levantando, a ordem que ele colocou do faça coisas e depois, tipo, entenda que o seu personagem não existe fora das coisas que você disse, não é à toa. Porque esse lance que tu falou ali de, tipo, não vou fazer tal coisa, né? Tipo, ou tu querer puxar a história por um lado que, tipo, não vai agregar em nada daquela proposta de jogo, né? Tá todo mundo numa dungeon e tu tá querendo, tipo, e o objetivo é sair dali. E teu personagem, a moral dele é, sei lá, coletar gema. E ele quer porque quer ficar coletando gema, sendo que vocês têm aquele. O objetivo do grupo é sair dali, né? A proposta daquele jogo é sair dessa dungeon. E então, tu travar, tu vai estar justamente indo contra o primeiro tópico ali, que é o faça coisas, né? Tipo, joga a história pra frente, né? Agregue coisas. Então, travar o jogo em prol do teu background, ou levar o jogo pra um lado onde teu background tá levando, tipo, tu quer criar o teu personagem ali, acaba indo contra o primeiro tópico ali, né? Que é essa parte de tipo, pô, joga a história pra frente, colabora, levanta a bola, né? Pro outro cortar. Então acho que é real esse lance de equilíbrio, né? Eu acho que também não dá pra simplesmente ignorar. Os personagens têm que ser. Tipo, é interessante tu jogar com um personagem que tu entende o porquê que ele tá ali. Né? Eu também não gosto muito, tipo, do jogador que simplesmente ignora 100% do background dele e simplesmente joga como se fosse ele mesmo. É até difícil tu lembrar qual é o nome, como é que ele é, tipo, mentalizar, sabe? Tu tá ouvindo a voz do jogador e ele tá jogando tipo, como se fosse um jogo de tabuleiro, sabe? Então, é legal quando tem, tipo, uma nuance, que nem o lance ali, tipo, pô, tu é bonzinho, haja bonzinho, tipo, pô. E aí começa a construir na mente dos outros jogadores que aquele cara é o cara bonzinho, sabe? Tipo, tu já sabe, pô, chegou numa situação X que é alguém tentando trapacear. Pô, o cara bonzinho não é o cara pra essa situação, sabe? Tipo, pô, vamos tentar interagir ali pro cara bonzinho não tentar resolver, porque ele vai ser ludibriado, sabe? Uma situação que era um cara tentando ludibriar e todo mundo entendeu, quando tem um cara que não entende porque ele é o cara bonzinho, pô, fica uma dinâmica legal, sabe? Tipo, das pessoas terem que lidar com mais um elemento que é o aliado que vai ser trapaceado, sabe? Então, é tudo isso, cara. Acho que enquanto o foco estiver na história que tá surgindo na mesa e os personagens ajudarem essa história pra frente, não tem problema. A partir do momento que a história é travada por alguém, começa a ter problema, né? Uhum. O ponto 3 é exatamente sobre isso, né? Sobre não tentar impedir as coisas. Eu gostei muito de como ele colocou isso. E é dessas coisas que eu até estava comentando com o Miguel. Muitas dessas coisas a gente, enquanto jogador de RPG, vai absorvendo ao longo do tempo e vai meio que direcionando a sua cabeça para pensar como que o jogo funciona melhor, né? Mas às vezes você não raciocinou a ponto de falar por quê. Por que você acha que tem que ser assim? No ponto 3 ele fala uma coisa muito legal. Na cena clássica, né? Eu quero bater em alguém. Aí o jogador do lado fala, não vai bater, quero parar ele. E aí é aquela coisa, beleza, então faz um teste de força, vê se quem tira mais força e blá blá blá. E aí o jogo trava porque você não quer deixar as pessoas fazendo as coisas que elas querem fazer, né? E aí ele fica falando, cara, impedir as coisas de acontecer é ruim, você não constrói nada, você só bloqueia o jogo. E aqui eu acho que entra muito a questão da improvisação. A máxima clássica do improvisação, principalmente improvisação de comédia, que é falar sim e também, né? Uhum. Yes and. Joga com os elementos que os seus amigos estão dando, né? Pô, cara, a descrição dele da cena de briga é excelente, né? O quão mais rico ficou a cena depois que você simplesmente deixou o guerreiro bater nos outros e ver as consequências daquilo. E deixar o seu personagem reagir àquilo. Porque também, eu fico até pensando, né? Às vezes o jogador, ele acha que o personagem dele é onisciente, onipresente, né? Do tipo, você fala, eu tô batendo no cara. Não vou deixar, você não vai bater, porque eu tô vigiando você, claramente tô vigiando você. Mas então vocês foram pegos de surpresa porque vocês estão olhando pro bar, mas lá fora tem os goblins atacando. Não, mas eu tava vigiando. Então, é o jogador que ele quer fazer tudo o tempo todo, participar de tudo o tempo todo. E aí, de novo, entra na questão que eu estava mencionando antes. Síndrome do protagonista, né? Ele quer estar em todo lugar o tempo todo, quer fazer tudo. Quando você faz esse tipo de coisa, tipo, em tentar impedir o jogador de fazer certas coisas, você está impedindo o jogador de explorar o jogo da maneira que ele quer. Às vezes é isso, o personagem dele é o brigão, que vai arrumar confusão, quer fazer uma cena sobre isso, senão ele não estaria batendo no cara. Ele quer ver as repercussões do que vai acontecer quando der um soco na cara do cara. Então é muito mais interessante você, enquanto jogador, falar o sim e também ou sim porém. Do tipo, o sim porém seria, beleza, você bate nele, mas então eu vou deixar você ir lutar sozinho, porque eu não vou me meter nessa briga. Aqui a gente vê no ponto 3 um exemplo do que pra mim seria um railroad do jogador, porque a gente fala muito isso do mestre, né? Não, o mestre não pode fazer railroad, mas então o jogador pode. Ele pode o tempo inteiro falar, não vou deixar você fazer. Não pode fazer isso. Perfeito. Então você tá cortando a onda criativa e a ideia de criação coletiva do RPG quando você faz isso também.
Cara, perfeito, cara. Era o que eu tava na minha cabeça quando eu li esse tópico. Eu falei, caraca, isso daqui é muito o railroad do jogador. É tipo o jogador tentando antecipar a história que ele quer que seja contada, tá ligado? Eu vou bater aqui e isso vai acontecer isso e a gente vai sair daqui, a gente, tipo, sem considerar o que os outros estão pensando. O tópico 3 definitivamente é o que eu mais fico desanimado quando acontece, sabe? Me impacta muito. Então, tipo, Sim. eu me controlo muito com isso na cabeça o tempo todo. E, tipo, cara, eu não vou me meter na ação de ninguém, além do que a pessoa peça, sabe? Tipo, eu definitivamente não gosto quando rola. E é sutil. Tipo, às vezes tu faz uma ação e o próprio jogador reage de uma forma que inibe a minha próxima ação, sabe? Eu tomei uma decisão e o cara falou, tipo, deu uma reclamada, deu alguma coisa, tipo, uma expressão que eu captei, tipo, pô, tá, isso que eu fiz aqui foi zoado pra ele e tal. Fica um clima ruim de tu tomar a próxima decisão porque tu sabe que a outra pessoa tá, tipo, te julgando. Isso mata meio que o RPG, né? Tipo, a ideia é a gente ver como os outros vão reagir e onde isso vai levar a gente. Né? E isso é legal do RPG. A partir do momento que entra um tópico de tipo, não, mas o que os outros vão pensar? Ah, não, mas o que eu. Sabe? Tu acaba matando o rolê criativo de surgir coisas na mesa. Então, eu real não gosto quando entra num ponto de, faz isso. Não, mas tem que fazer isso. Pô, tu achar que a tua ideia sobrepõe a ideia do outro, sobrepõe a decisão do outro personagem, mata muito do RPG, né? Então, eu acho que é talvez um ponto crucial aqui, pelo menos pra mim, né? Que vale ter em mente, tipo, pô, deixa os outros criar. Se eles te pedirem, né? Acontece isso na nossa mesa, tipo, galera, eu não sei o que eu faço, sabe? Tipo, caralho, e agora? E aí a galera começa a colaborar, pô, isso é muito legal, sabe? Tipo, surgem coisas. Ontem mesmo na mesa que a gente jogou, foi muito maneiro, tipo, eu mesmo tava no processo de travado ali, tipo, sem ideia nenhuma. E o brother deu uma ideia super massa, conseguiu se virar. Porque eu não tinha visto algo que era da minha própria ficha, sabe? Super legal, não teve nenhum problema esse metagame, nenhum mesmo. Só que a partir do momento que a decisão é tomada por mim ou tomada por outro jogador, tipo, pô, mata todo o rolê criativo, né? Total. Esses pontos têm muito a ver também com a ideia de não prejudicar os outros jogadores. Isso aqui eu acho que é um problema clássico, o ponto 5, né, do exemplo que ele dá do ladrão que vai roubar a party. Tem no RPG desde que o RPG existe, mas sinto que é um problema mais de 2013 mesmo. Com certeza existe ainda, muitas mesas, principalmente mesas da galera que tá começando, deve passar por isso daqui. Mas não acho que é um problema tão evidente. Eu acho que a ideia do RPG enquanto um jogo cooperativo, que não é um jogo de PVP que você vai ficar enchendo o saco um dos outros, já tá um pouco mais avançada na cultura do RPG. Porém, né, muito importante estar aqui. Não seja o cara que vai ficar roubando os seus amigos, enchendo o saco das outras pessoas. Porque é aquilo, né? Conflito entre os personagens, pô, excelente, incrível, maneiro. Uma party onde tem um cara que é bom, outro que é mal, que eles vão coexistir por algum motivo que os jogadores vão bolar ali na dinâmica dos personagens. Incrível, acho maneiro, drama, né? Maneiro, incrível. Agora, conflito entre os jogadores, aí já tem um problema, né? E eu acho que o PVP, player versus player, jogador roubando coisa dos outros, jogador atacando outros jogadores, quebra um pouco essa dinâmica, pelo menos no jogo mais tradicional, de uma missão em comum, com um objetivo em comum. Pô, não faça isso, sabe? É meio zoado. Cara, acho que são tópicos autoexplicativos, né? Tipo, não seja um vacilão, é um resumo grande. Sim. Tipo, eu realmente, nunca passei por isso, né? Desde que eu comecei a jogar RPG, eu comecei a jogar recentemente. Então, eu acho que todas as mesas que eu participei teve um movimento muito de alinhamento de expectativa. Tipo, pô, a ideia da mesa é essa, né? Não vamos fazer isso, não seja um vacilão. E vamos, bora jogar e se divertir. E eu, real, nunca passei por esses problemas, né? Esse lance da tomada de decisão, né? De um jogador acabar tentando assumir o controle da decisão do outro, é inevitável, acontece. Mas de prejudicar, assim, um PVP, tentar roubar ou coisas do tipo, acho que vai muito do alinhamento inicial da galera. Quanto mais maturidade a mesa tiver, melhor, né? Menos chance disso acontecer. Acho que entra aqui também a questão da sessão zero, que é muito importante nesse tipo de jogo também. De explicar o tipo de jogo que você está jogando e quais as expectativas. Mas acho que um problema também desse ponto 5 é que ele tá dando um exemplo muito extremo, né? Ele dá um exemplo muito bom, mas muito extremo, a coisa do cara que está explicitamente sacaneando os outros. Mas acho que o problema é quando as coisas estão mais ali nas pequenas coisas, no cara que tá prejudicando outros jogadores nas pequenas decisões que ele tá fazendo, às vezes tá tirando um pouco a agência dos outros jogadores nas coisas que ele faz, nos comentários que ele tá fazendo. A coisa da dinâmica social, às vezes, tá mais nesse lugar de prejudicar os outros jogadores do que, de fato, as decisões dos personagens, né? Às vezes acontece muito isso. Do tipo, isso que você falou, né? O cara que quer falar o que tem que ser feito.
E aí, de novo, entra na discussão do tipo de jogadores. Às vezes, tem um jogador que é o jogador mais tático, que ele tá pensando no problema do jogo, vendo o jogo como um quebra-cabeça que ele vai montar e que ele vai resolver. Os outros jogadores, às vezes, eles estão ali mais numa pegada de tipo, vamos ver o que vai acontecer, meu personagem é esse, ele tem a personalidade que é assim, e ele quer ver aquela personalidade no encontro dos desafios do jogo. Beleza, sabe? Às vezes entra esse choque do que os jogadores estão esperando. Uma das maneiras de ser um bom jogador é você notar que tem jogadores que têm focos diferentes no jogo, e que tudo bem, deixa a pessoa ser o personagem que ele quer ser, sabe? Abrir esse espaço. Total. É sempre, tipo, quando for em relação às outras pessoas, tentar sugerir, tentar, tipo, participar quando a pessoa precisa de ajuda, né? E aquele lance que a gente comentou lá no início do... Tipo, não é só responsabilidade do mestre, né? O jogador pode, tipo, e deve tentar estimular uma dinâmica legal na mesa, né? Mas ser de forma ativa, incisiva, ou ficar com pequenas expressões porque outra pessoa tomou uma decisão X, pode acabar prejudicando o jogo, né? Não é legal. E o que você acha do ponto 6? Conheça o sistema, não seja chato sobre isso. Cara, eu nunca tinha passado por isso até semana passada, né? Eu real, tipo, sempre fui no rolê de conhecer o sistema, curiosão, e vamos, sabe, tipo, eu sempre evitei ao máximo o lance de advogar regras, porque é isso, a gente tá jogando o jogo é assim, e show. Mas a gente passou por uma situação semana passada de que o jogo tinha uma regra que, tipo, cara, que tem o lance que ele fala ali, às vezes o sistema tá errado. Mas o ponto que ele traz é bem isso. Eu não lembro da vez que a gente discutiu e a gente se divertiu um montão, né? Discutiu uma regra e a gente se divertiu um monte. Então é fato, cara. Entrou nessa parte de regra. Começa aquela nuance, mas isso não faz muito sentido, mas não sei o que, não sei o que. Tipo, não é um espaço produtivo, né? Então, semana passada a gente brincou, trocou ideia e tal, falou sobre, não faz muito sentido, tu tava incomodado, eu tava incomodado, e a gente levou pra frente o papo no sentido de, cara, como é que a gente resolve isso do jeito maneiro, né? Do jeito justo. Mas até ele fala ali, se você tá discutindo a regra por mais de 20 segundos, você é o advogado de regra, né? Porque também tu tá prejudicando o jogo, cara, debatendo, só aceita, sabe? Tipo, vamos. Uhum. Mas real, cara, eu prefiro jogar o jogo como, tipo, as regras são essas, a gente sabia isso desde o início e vamos, sabe? Se por algum motivo travou, tá muito ruim, vamos trocar uma ideia e ver o que a gente consegue adaptar, fazer uma house rule e jogar o jogo pra frente, né? A ideia é que também o sistema se adapte ao nosso estilo de jogo, né? Então pode ser que a gente pegue um jogo que tem uma regra, ou um tipo de regra que não combina com o jeito que a gente gosta de jogar. E aí tanto o mestre tá desconfortável quanto o jogador tá desconfortável. Não dá pra simplesmente mudar e pronto, e sem trocar uma ideia. Acho que precisa ter um certo debate nesse sentido, mas claro, fora da mesa de jogo, no momento que a gente tá podendo criar e voltar numa próxima sessão com tudo alinhado, né? Travar o jogo ali por causa de uma regra, eu acho que acaba com a vibe da mesa, né? Gente, o Miguel, ele é muito privilegiado. Tô vendo isso agora. Porque, cara, esse ponto 6 é um negócio clássico. Vocês que jogam aí, principalmente D&D, ou que jogam há mais tempo. Puta, isso aqui já foi a maior dor de cabeça do RPG. Não é à toa que esse é um texto mais antigo de 2013. Porque, cara, advogado de regra é essa pessoa, né? Que tipo, não, mas tá no livro que é assim, você tá fazendo errado. E quer corrigir você. E eu acho que no RPG Indie, no RPG OSR, nessa dinâmica, acho que é muito mais natural a gente aceitar essa discussão de que, tipo, essa regra tá estranha, vamos mudar? Acho que é legal mudar. Uhum. Não tá funcionando, né? Vamos mudar, beleza. Trocou. E é isso que você tá falando, né? Do tipo, na nossa mesa rolou esse treco e a gente, foi uma discussão super legal que a gente teve durante o jogo rapidamente e depois, principalmente depois, né? Porque aí vira um papo mais de game design mesmo, né? Do tipo, por que não tá funcionando? Porque isso, aquilo. Será que a gente pode fazer isso, aquilo? Trocar essa mecânica de magia que ao invés de dar dano, gasta tempo. Não, mas aí faz isso. Então, vira uma discussão de design. É legal isso. É maneiro. Só que aí é isso. Se você é o cara que tá defendendo as regras, simplesmente porque defender as regras, ponto, você tá sendo um cara chato, você tá sendo chato, você tá travando o jogo pra discutir regra, o que não leva a lugar nenhum. Uma coisa que eu sempre falo, qual o mérito de jogar com as regras originais? A regra do jogo é essa. No livro tá dizendo que é assim. Se não for assim, não quero jogar. Tipo, beleza. Com certeza tem um lugar no mundo onde as pessoas querem jogar assim, né? Mas, cara, você não é a pessoa melhor porque você tá jogando com as regras originais. Uhum. Né? E encher o saco disso no meio do jogo não vai resolver, sabe? Só vai encher o saco das outras pessoas. É mais que é meio que isso, né? Esse ponto 6. Não é bem nessa, cara. É só puxar pra um papo fora da sessão, na próxima linha e o jogo roda melhor, né? Cara, aí a gente
O ponto 5, 6 e 7, eles são meio que dicas de, etiqueta quase, né? Porque o Aham. 7 é tá jogando o jogo, dá atenção pro jogo. Você não vai ficar jogando Candy Crush, jogando League of Legends, tá ligado, no meio do jogo. Como já aconteceu aí recentemente, numa mesa que eu joguei. Jogando um jogo, jogando outro ao mesmo tempo, é um problema que é isso, né? Jogar online traz com força. Você tá ali no computador, tem vários outros estímulos, tem o WhatsApp apitando, tem o Discord, as pessoas falando com você, tem vários joguinhos pra você jogar, tem vários sites pra você acessar, tem YouTube, tem música. As distrações são enormes. Ainda mais quando você tá jogando sem câmera, né, num jogo online, em que o jogo é menos envolvente, você não tá vendo a cara das pessoas, você não tá sabendo se a pessoa tá ali ou não, né? Às vezes, tipo, a pessoa foi no banheiro, acontece muito, né? É normal também. Uhum. Aí, tipo, Miguel tá aí. Ih, foi mal, gente. Fui lá pegar uma água rapidinho. Acontece. Mas é isso, cara. Quando você explicitamente não tá, prestando atenção no jogo, é complicado. É complicado demais. Mas aqui eu acho que cabe uma coisa importante também. Que é tipo, não tô prestando atenção no jogo porque o jogo tá chato. Essa mesa é muito ruim. E aí vira de novo aquela coisa de, o jogo tá ruim porque o mestre é ruim, porque a história do jogo do mestre é ruim. E como se o jogador não fosse, né, um participante ativo do Uhum. jogo. Novamente, dica 1 aqui é a dica mais importante. Seja ativo. O jogo tá chato? Caraca, faça alguma coisa para que você insira o seu personagem no jogo e que você consiga levar o jogo para lugares interessantes, porque você é um agente também do jogo. E é isso, o mestre não é um palhaço, o mestre não tá divertindo você fazendo malabarismo. Tá todo mundo se divertindo junto, jogando um jogo junto. O mestre é um jogador, ele tá jogando um jogo pra se divertir também. Então, não, tô jogando um jogo aqui porque o jogo tá chato. Amigo, o jogo é seu também, faça alguma coisa sobre isso. Total, cara. E é muito isso do modo jogo online, cara. É fato que estar no Discord e com pessoas em casa, a mulher chama pra fazer tal coisa e ter muita informação acontecendo. Quando entra no tópico de um jogo de RPG, onde ele tem ritmo, né? Tu nunca vai estar o tempo todo no holofote, aquele ponto que a gente entrou. Então vão ter momentos que tu vai ter que estar prestando atenção, tipo, nos bastidores ali. Tipo, tu tá junto, mas tá acontecendo uma coisa com outro personagem. E aí, hoje em dia, tá todo mundo sofrendo disso do rolê de falta de atenção, né? De excesso de estímulo. É fácil tu abrir o celular e começar a mexer no Instagram, é fácil tu puxar alguma coisa pra fazer na tela do lado. Então, real, acho que é um sintoma de jogo online. Que no presencial tu ainda consegue criar toda uma atmosfera, tá todo mundo ali, tá todo mundo trocando ideia e tá meio que interagindo em tempo real. Fica um pouco mais fluido, né? E difícil disso acontecer. Mas, é um mal que a gente tem que se controlar, assim, de, tipo, ficar 100% focado, mesmo no momento que tu não tá agindo, né? Que senão fica aquele rolê. Eu ajo, aí eu vou fazer outra coisa. Aí eu ajo, aí eu vou fazer outra coisa. E aí fica um ritmo até meio estranho da pessoa que não tá participando junto dos outros, né? Tá só reagindo quando é a vez dele. E aí de novo entra a questão do ritmo e quanto também isso não pode ser gerido pelos próprios jogadores, Não é papel só do mestre fazer o holofote passar para outros jogadores. Então é importante que você se dê conta disso também, do tipo, caramba, o João não fala há mó tempão, né? Vou tentar passar a bola pro João, ver o que ele acha. Enfim, jogar um jogo mais pro lado onde o João possa participar também. Faz parte que os jogadores façam isso também. E tipo, no jogo de tabuleiro também, tipo, tem essa situação da fadiga de decisão, né? Chega um ponto que a pessoa trava. Tipo, tu ir tentar ajudar a desenrolar aquilo, o jogo tá muito lento, que todo mundo tá travando na própria decisão e fica um tempão aquele processo lento. Tentar colaborar, estimular pro jogo começar a fluir, é papel do jogador também, com certeza. Uhum. Então, o tópico 8 continua nessa linha de ser umas dicas mais de dinâmica social, mas acho que o 8 é muito importante, que é se você deixou alguém desconfortável, peça desculpa e converse com a pessoa sobre isso. Hoje em dia a gente tem muito difundido essa ideia de usar ferramentas de segurança, cartas de X, para tentar guiar o jogo de uma maneira mais segura. Porque é isso, né? No fim do dia a gente não sabe o que as outras pessoas estão passando, se a pessoa está se sentindo mal, se ela teve um problema, se ela tem um problema com algum tipo de tópico específico, se ela tem algum tipo de trauma em relação a alguma coisa. Então, esse é um ponto que também é muito óbvio, mas que às vezes a gente passa por cima e não pensa, né? Que é tipo, só seja gentil com as pessoas. E se for o caso, estiver jogando com muitas pessoas estranhas que você não conhece, está jogando num evento, proponha de repente um uso de uma ferramenta de segurança, né? Pra quem não conhece, essa coisa das cartas X é tipo, tem um baralho na mesa e tem uma carta que é uma carta com um X vermelho. E sempre que alguém pegar aquela carta e levantar a carta, a gente vai pular essa cena, vai acabar a cena o mais rápido possível e pular e sair daquele tópico.
De repente é tipo assim, vou dar um exemplo qualquer. Você tem medo de aranha, você tem fobia de aranha. Tem uma cena que apareceu uma aranha e aí o mestre fala, a aranha subiu em você, aí ficou andando pelo seu braço. Você pega a carta, levanta a carta com um X. E não é pra galera falar, pô, mas o que aconteceu? E ficar questionando. É tipo assim, beleza, então acabou a cena. Vamos pular essa cena. Segue em diante, sem questionar. E é isso, pra você pode ser uma grande besteira, não, que bobeira e tal. Mas às vezes é uma coisa que, pô, deixa a pessoa desconfortável. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é falar, beleza, tranquilo, vamos seguir pra próxima. Num vídeo do People Make Games, um vídeo sobre o Jubensha na China, que é esse jogo meio um LARP de investigação e tal, inclusive se você nunca ouviu falar no estilo de jogo Jubensha, bote no Google aí, é bem interessante. Mas basicamente é isso, né? É um jogo de live action roleplay e que constantemente são temas pesados envolvidos lá, crime e tal. E aí, nesse vídeo do People Make Games, eles estão falando que tem um jogo lá que eles resolveram não botar uma live no canal deles, porque tinha temas de violência sexual e tal, e eles acharam que ia ser muito pesado colocar no YouTube deles. E é muito louco, né? Porque é um jogo em que um dos personagens sofreu um tipo de violência, e um outro jogador, um outro personagem, pode ser um desses personagens que cometeu essa violência. Então, olha o quão envolvente é uma coisa meio pesada, né? E aí eles ficam discutindo isso no vídeo, né? O Queens, o apresentador lá do vídeo, fica falando que na China as pessoas falam, não, a gente não precisa disso. Na China a gente lida bem com essas coisas, a gente é crescidinho. E aí ele rebate, né, falando, tudo bem, você pode ser uma pessoa que lida bem com tema X ou Y. Mas aí ele fala, né, que, pô, ferramenta de segurança, ela não serve para a maioria das pessoas. Ela existe justamente para a minoria das pessoas que vão se sentir desconfortáveis, que preferem não participar de uma cena que seja problemática para elas, né? É o clássico, melhor prevenir do que remediar. Então, criar um espaço seguro para todas as pessoas passa também por essa ideia de usar ferramentas de segurança ou conhecer os jogadores que você está jogando, caso você esteja jogando com seus amigos e tal, né? Novamente, a ideia da sessão zero, o quão importante é isso. Você falar, esse jogo vai ter temas disso e daquilo, a gente usa muito linguagem chula, a gente fala muita besteira, tudo bem fazer piada, não é para fazer piada, é um jogo sério, não é. Acho que é bom, né, dar quantidade de informações suficiente para a pessoa saber em qual buraco ela está se metendo quando ela vai jogar um jogo. E acho que a gente está indo muito bem, por exemplo, nos Discord da vida, quando a gente vai falar da nossa mesa para as pessoas apresentar e fala lá, né? Gatilhos possíveis da mesa. E dá para as pessoas essa noção do que vai ter na mesa, né? Acho que é importante para as pessoas não se sentirem desconfortáveis. Mas, acima de tudo, ponto 8 fala então dessa coisa, né? De tipo, pô, não seja um babaca, tratou a pessoa com desrespeito na mesa, deixou alguém desconfortável e vai falar, você é fresco. E tipo, cara, só pô, seja gentil, sabe? Falar, desculpa, foi mal. E é isso, segue em jogo. Cara, e esse é um bom exemplo que eu vivi na prática ali com o Samuka, cara, do Brainstorm RPG. Foi a primeira vez que quando eu comecei a jogar, eu comecei lá na comunidade do Brainstorm. E lá ele já setava sempre muito bem a expectativa, tipo, todo jogo de Ark começa com um textinho do Samuka já deixando bem claro tudo que vai abordar. E é um cenário gore, assim, né? Tem bastante cenas fortes, impactantes e tal. E ele deixa o canal bem aberto pra, tipo, cara, me manda mensagem no WhatsApp e a gente pula essa cena. Então, tipo, ele tem esse gatilho de segurança desde o início, quando entra. E foi a primeira vez que eu vi. Eu falei, caraca, maneiro, sabe? Tipo, tu se sente seguro de se entrar em algum tema, eu sei que eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp. A vantagem do jogo online, né? Tipo, num presencial tem esse lance da carta, talvez receber um julgamento. E a pessoa às vezes até tolere pra não ter que levantar a carta, sabe? Mas no online tu pode discretamente falar pro mestre, cara, pô, essa cena tá bem pesada, cara, tem como acelerar? E aí o mestre suaviza e acelera sem ter muita percepção, assim, do grupo, né? E então não envolve julgamento, tá? Uma vantagem do jogo online. Eu acho, pô, super importante, cara. Porque, real, a gente é diferente. Tu jogar, tipo, sei lá, você e sua namorada e mais um casal de amigos, vocês são melhores amigos, frequentam a casa do outro, já se conhecem há 10 anos e vão jogar RPG. Duvido que vocês tentem um tema que o outro não goste, sabe? Então, provavelmente o jogo vai considerar isso inconscientemente. Você não vai entrar em temas que é sensível pro outro porque vocês são muito próximos. Agora, jogando em um evento, jogando em um Discord, que tu, primeira vez que tá conhecendo aquelas pessoas, levar o jogo pra um tema sensível, estranho, né? Tipo, ou desagradável pros outros, que tu não tem a menor ciência de como a outra pessoa vai reagir. É empatia, né, cara? Tu não vai chegar no meio de um bar e sair falando coisas absurdas porque tu não conhece as pessoas que estão ali e não sabe como é que elas vão reagir, mesmo que pra ti seja só uma piada, sabe? Uhum. Então acho que é real entender, conhecer a mesa e se aprofundando aos poucos e ter um gatilho de segurança ali pra quem tá na mesa e se sentir confortável, né? Perfeito. Então, os pontos 9 e 10, eu acho que eles conversam muito. O ponto 9 fala, seja um storyteller, um narrador. Isso pra mim é muito importante. Eu, enquanto jogador, gosto muito disso aqui.
O texto ele não fala explicitamente sobre você inventar coisas, mas pra mim faz parte um pouco disso também, né? Pressupõe-se que é um jogo de contar histórias. O jogador também está contando histórias. Ele também é um storyteller, ele também é um narrador. Não é só o mestre que é um narrador, né? E aí o texto fala de um jeito engraçado, né? Então, pô, faz um esforço, né? Fala uns negócios aí, por favor. E aí que entra a questão que eu já discordo, né? Que ele fala, pô, desenvolve aí uma voz para o seu personagem, faz uma pose. Não acho que é necessário ir tão fundo assim, porque, no fim das contas, acho que o personagem tem a ver mais com a personalidade do personagem do que, de fato, maneirismos, voz, sotaque, né? Uhum. Eu fico pensando muito assim, um personagem, quando ele é muito marcante e muito memorável, ele aparece muito na relação que ele tem com as coisas. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, ver alguma cena ou ver alguma coisa na vida real e você pensa, caramba, por exemplo, isso aqui é muito Homer Simpson. O Homer Simpson faria isso. Percebe a coisa louca que é? É um personagem que não existe, foi criado por alguém, a personalidade dele é tão gritante que na vida real você se vê pensando, caramba, isso é muito uma coisa que o Homer Simpson faria, ou caramba, essa cena, o Homer Simpson riria disso. Então eu acho que criar um bom personagem tem muito a ver com isso também, né? Com o que você associa com aquele personagem, e você pode fazer isso no jogo de formas que não precisam ser através de voz, maneirismos do personagem, às vezes é tipo, criar essa coesão. E eu gostei muito do tópico 9 no ponto que ele fala curto e impactante. Porque tem essa nuance também do jogador que, beleza, ele narra bem, é um cara mais teatral, gosta muito de, tipo, criar o personagem com uma personalidade da hora. Só que ele usa de uma ferramenta muito extensa, né? Tipo, na hora de fazer uma cena, ele tem que expandir e ficar um tempão pra conseguir concluir aquilo. E essa ideia de, tipo, pô, é um recurso que, real, tu falou do exemplo do Homer Simpson, mas é um recurso de personagem maneiro, que é tu pega uma parada, uma personalidade, um elemento e foca muito nele. Tipo, vai ser fácil das pessoas entenderem, né? Porque as coisas vão rodar meio que ao redor daquele elemento. É diferente de um ser humano que tem uma hora ele tá sentindo isso, uma hora ele tá sentindo aquilo. A gente, como ser humano, muda muito e tem várias nuances. Mas o personagem de ficção geralmente é isso. Ele tem uma parada muito marcante que tu entende, né? Então, eu tô vendo agora One Piece e, pô, todos os personagens, cada um tem uma parada, tipo assim, que ele vai agir daquele jeito. Nas próprias mesas que a gente joga, eu admito que eu tenho uma dificuldade enorme de fazer isso, né? Mas tem jogadores que mandam muito nisso. Tipo, eles criam, pô, ele age assim, a personalidade dele é essa. E, cara, tudo que ele faz, tipo, na mesa, tem a ver com aquela personalidade, mesmo sem atrapalhar os outros jogadores, sabe? E eu acho muito maneiro isso. Só tem esse lance. Na hora que tu for aplicar, tipo, tem que ser o curto e impactante. As pessoas têm que entender a personalidade em um curto espaço de tempo que mova a história pra frente, né? Então achei muito massa esse tópico. Sim, cara, exatamente, concordo 100%, achei incrível. Brevidade é a alma da parada. Seja breve, seja curto, seja impactante. Você não precisa falar 3, 4, 5 minutos pra provar o seu ponto, seu personagem é X ou Y, né? Uhum. Uma coisa que acho que entra aqui também, o 10 fala uma coisa que pra mim é muito caro, vocês que acompanham Tomos Revelados devem saber, que é abrace a falha. A falha, às vezes, é o momento em que você acha que o jogo travou, que você foi bloqueado. Mas RPG é um jogo que tem a possibilidade de transformar a falha num elemento narrativo importante, né? Então, como ele diz, né? Você tem que interpretar a sua falha. E aqui é um bom momento para você ser um narrador. Por que eu falhei? O que aconteceu? Como eu falhei, né? Do tipo, você é um guerreiro, você errou. Você errou porque... você é um trapalhão, você tropeçou e caiu no chão. Às vezes o personagem não é esse tipo de personagem, né? Às vezes é tipo, você tá com tanto ódio que você não tá lutando direito. Então olha o quanto você pode se expressar numa falha, num ataque, por exemplo, né? Então você vai dar sentido àquilo que tá acontecendo, independente do que aconteceu, né? E aí ele fala, né? Esses sistemas que te empurram mais pra você pensar sobre isso e outros menos. Mas é uma coisa que você pode pensar em qualquer RPG, né? Uhum. Por que eu errei? Por que minha enrolagem de intimidação não funcionou? Por que eu não consegui arrombar a fechadura? Usar tudo isso como elemento para narrar. E aí uma outra coisa que eu acho legal também, né? Em obras de ficção que são muito boas, tem uma coisa em comum, na minha visão, principalmente quando a gente está entrando num universo muito diferente do nosso, fantasia, ficção científica, que os personagens, eles costumam usar uma linguagem que para eles é muito natural e que pra gente não é. Grande exemplo disso, talvez um dos maiores exemplos mais conhecidos, Star Wars Episódio 4. O Luke e o Obi-Wan, eles querem alguém para levar eles do planeta onde eles estão, né? Eles acham esse cara que é um caçador de recompensa, né, o Han Solo. E aí eles estão perguntando, mas e aí? A gente precisa de uma nave rápida. Sua nave é rápida? E aí o Han Solo fica puto, ele fala, nave rápida? Você tá doido? Você nunca ouviu falar da Millennium Falcon?
Aí ele vem a frase doida, né? Ele fala, pô, essa é a nave que fez o caminho de Kessel em menos de 12 parsecs. Você tem noção do que é isso? Isso é rápido pra cacete. Tipo, cara, o que é Kessel? O que é 12 parsecs? Eu não faço a mínima ideia. A convicção que o personagem falou isso, você não precisa saber o que é Millennium Falcon, o que é parsec, o que é Kessel. Ele tá tratando de uma linguagem natural do mundo dele e que pode não conhecer, mas você entendeu o que ele tá dizendo. Ele tá dizendo, pô, minha nave é rápida. Você entendeu que normalmente esse caminho as pessoas fazem em mais de 12 parsecs, seja lá o que raio seja isso. Aí você, pô, foi puxado pra dentro do jogo. No RPG a gente pode fazer isso também, às vezes. E pra mim, enquanto mestre, enquanto jogador, eu gosto muito disso. Qualquer coisa, né? Você inventa, você fala, cara, ó, os guardas lá do Morro Morto, eles são a elite moral do reino. São as pessoas mais íntegras que existem. Você, enquanto personagem, você pode falar isso. O que te impede? Mas assim, para além de que é verdade ou não, os guardas do Morro Morto são as pessoas mais íntegras que existem? Sim ou não? Não importa, sabe? O seu personagem tá dizendo que é. Então, para aquele personagem, aquilo é uma informação importante. É um rumor? É um fato? É uma informação? Não sei, mas faz parte do personagem dizer que aquelas pessoas são a pessoa que ele admira, que lá é um lugar importante para ele. Então você já criou vários elementos super simples, simplesmente fazendo uma frase. E é isso. Isso diz alguma coisa sobre o seu personagem, sobre o seu reino, o seu jogo, sobre aquelas pessoas. Tudo com uma frasezinha simples. Eu acho que é um pouco por aí. É, e isso acontece pra caramba no mundo real, né? Quantas vezes tu chega pra pessoa e fala, pô, tu viu tal coisa, tu viu que cara maneiro, aí o cara chega, ih, mas eu soube de uma história X sobre esse cara aí, sabe? Então, tipo, nem todos os personagens vão ter o contexto geral, né? Então não tem problema criar ali no meio do caminho mesmo uma parada que não se tem certeza se é verdade ou não. Pode ser que o cara descubra que os guardas lá não são tão íntegros quanto ele achou e, pô, legal. Então isso é muito maneiro. Mas o tópico 10 ali, cara, do abraço e a falha, de novo, acho que entra nesse ponto que tu falou que eu sou privilegiado, porque eu já comecei na USR, já, tipo, me educaram nesse sentido de, cara, é um jogo sobre, tipo, morrer, vai acontecer, a gente vai falhar e tá tudo bem, né? E até você fez o texto, um dos episódios de Tomo, com um texto autoral, né, que fala justamente sobre isso. E recomendo muito aí pra quem ainda não ouviu, mas, pô, eu acho um tópico super maneiro. O real ri quando ele descreveu ali essa parte do. Esse cara aí tá bem, do jeito que ele se expressa, né? Tipo, cara, eu posso ficar tão puto que, ao ponto da galera perguntar, tipo, esse cara aí tá bem? Tá tudo certo? Porque aí é o lado do jogador comprando a briga, né? Tipo, pô, o personagem dele falhou e ele tá puto, ele tá frustrado, ele tá triste, ele tá. E real, isso nunca cheguei a passar. Mas quando deu algo de errado e a história foi pra frente, tipo, aconteceu alguma consequência desse erro, não foi simplesmente, tipo, tentei gastar, falhei, sua magia não funcionou. Mas não, tipo, pô, sua magia não funcionou e acontece algo interessante, né? Tipo, acho que o grande ponto é tornar a falha interessante. Né? Não simplesmente uma situação frustrante. Não simplesmente uma situação horrível. E também o jogador entender que pô, tu tá jogando com um personagem, o que acontece com ele é, enfim, faz parte da história dele, não da tua, né? Tipo, o fato dele ter falhado não é você um jogador ruim. Não, só não caiu o dado e faz parte do jogo, sabe? Sim. E é legal, né? Você usar todos esses elementos pra pensar quem é o seu personagem. Pô, você jogou 2 sessões seguidas e você não conseguiu castar uma magia. Pô, eu acho que você, enquanto jogador, tem que usar isso de alguma forma. Uhum. Você é um fracassado? Se o seu personagem acha que ele é um fracassado, pô, transpareça isso. O quanto a gente já não viu, pô, em anime, desenho, filme, série. É uma jornada do personagem, às vezes, essas coisas, do tipo, o personagem não consegue mais lutar igual antigamente. E aí tem toda uma crise existencial. Pô, por que será que eu não consigo? Pô, será que eu preciso treinar mais? Será que eu não tô com a cabeça no lugar certo? Você, enquanto personagem, vai poder pensar sobre essas coisas e interpretar isso, né? Do tipo, às vezes você é um cara muito orgulhoso e fala, cara, não, tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que eu fui amaldiçoado. Será que foi aquela vez que eu lutei contra uma bruxa? Será que eu tô amaldiçoado? Eu vou voltar lá. E não sei o quê. Às vezes você dá até um gancho pro mestre mesmo, né? Isso pro mestre é incrível. Eu amo quando isso acontece. Quando um jogador, ele insere um motivo pra alguma coisa, que às vezes não tem motivo. E aí, cara, isso vira toda uma história, né? Às vezes você tá dando um gancho pro mestre usar alguma coisa, inserir um sentido onde não tinha, ou mudar um sentido de alguma coisa. Às vezes você realmente tá amaldiçoado, mas não foi a bruxa, foi uma outra criatura. Mas, de repente, o mestre vai pensar, pô, boa ideia, pode ter sido a bruxa que causou essa maldição. De repente a maldição não tinha muito motivo, sabe? Esse tipo de coisa. Acho que é legal, né? Você usar o espaço do RPG pra ser criativo e não só ficar frustrado com a falha. Porque acho que faz parte, né? Ficar puto e às vezes, tipo, cara, queria muito passar nesse teste. E aí você ficar triste. Porque é isso, RPG é um jogo, às vezes você falha no jogo, tudo bem. Agora, quando você é o cara também chatão, que fica puto porque tu rolou mal e tal, pô, não seja esse cara, sabe? Pô, não seja, definitivamente não seja esse cara. Né? Bem, e aí a gente se despede de vocês com o tópico 11.
que fecha o texto que diz jogue o jogo. E fala uma frase muito incrível. Pra mim ele fecha com uma frase maravilhosa. Que ele fala: se você não sai no fim da noite com uma boa memória, com algo que você poderia conversar numa mesa de bar por anos e anos, então todo mundo ali na mesa falhou. Porque no fundo é isso. Jogar RPG é compartilhar uma experiência, que é uma experiência divertida e marcante pra todo mundo que tá ali. Independente se vocês erraram regra, vocês estão jogando o jogo do jeito certo, do jeito errado. Independente do que aconteceu, o jogo é sobre isso. Sobre jogar o jogo e se divertir. Tudo o resto é detalhe. Cara, o texto fecha muito bem. Esse tópico aqui resume muito de tudo que foi falado. E eu concordo 100%, mano. Se a tua ideia é criar um personagem, ter controle sobre a história e meio que fazer um lugar que tu sinta, tipo, porra, da hora, olha isso que eu fiz. Cara, tem outros jogos pra isso. Tem Baldur's Gate, tem N outros jogos que tu pode jogar solo, controlar toda a história, criar um personagem e afins. Mas quando tu vai jogar um RPG, tu tá se propondo a: eu vou me expor, eu vou trocar ideia com outras pessoas e a gente vai criar uma história junto que a gente não sabe o que vai acontecer, tá ligado? Então, eu acho que é esse o grande lance do RPG e entrar com a ideia errada, como a gente falou em vários outros tópicos aí, pode prejudicar a experiência dos outros jogadores. Às vezes você só tá com a ideia de que RPG é legal e aí você vai jogar, mas não é muito o que tu quer, tu tá buscando outra coisa. Então, às vezes é legal também procurar um estilo de jogo que caiba no que você tá procurando, né? Não tentar forçar a barra para não prejudicar também a experiência dos outros que estão ali contigo, né? Então, acho que é super importante. Mas, pô, vai ter texto, cara. Perfeito, cara. Gostei muito também. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que o texto de 11 maneiras de se tornar um bom jogador tenha ajudado vocês a se tornarem bons jogadores. E é um bom episódio, né, Miguel, pra você indicar aí pro seu amigo que de repente não ouve muitos podcasts, não tá muito nessa de ler texto sobre RPG. Quem sabe esse episódio não é uma porta de entrada pra ele pensar um pouco melhor sobre o jogo e se interessar mais a ler e de repente escrever também alguma coisa, né? Como o Miguel sugeriu aí pra vocês, escrevam textos, escrevam blogs. E já fica o convite também, caso vocês venham a escrever um texto bacana, mande pra mim também, a gente vai ler e quem sabe o seu texto também não aparece aqui. É isso, galera. Não, total. Produzam textos, se a gente viu, se tem jogadores maneiros com textos massa que a gente não conhece, mandem pra gente e bora trocar uma ideia, porque essa é a ideia do Thomas, né? Exatamente. Também já fica aí pra vocês o convite que a mesa aberta da Moeira Games voltou, estamos jogando a todo vapor. Jogamos ontem, sessão bem bacana. Bom demais. Jogamos uma aventura bem interessante. Caso você queira saber o que rolou nessa aventura, a gente tem tópicos lá nos Corres da Moeira Games, onde a gente coloca relatórios das sessões, você vai poder ler um pouco sobre o que aconteceu. E caso você queira entrar de cabeça no mundo da mesa aberta, jogar RPG um pouquinho com a gente, não necessariamente se comprometendo com uma campanha aí toda semana, mas, cara, se queira colar lá, jogar um pouquinho, as portas dos Corres da Moeira Games são abertas pra você. Venha jogar com a gente toda quarta-feira, de 7 da noite às 10 da noite. Começamos bem, cara. Começamos bem. 2 sessões, dois jogos muito tirados, cheios dos dilemas, difícil pra caramba, mas foi, pô, todo mundo saiu muito feliz. Bacana, pessoal, venha e também exercitar aí as 11 maneiras de ser um jogador melhor com a gente. No mais, galera, grande abraço, então, valeu, Miguel, por compartilhar aqui esse espaço. Até a próxima. Valeu, Felipe. Valeu, galera. Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moeira Games, no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a Moeira Games no Apoia-se. Basta entrar no link apoia.se/Moeira Games. Você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io, no endereço moira-games.itch.io. Junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos. Este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio. Boa jogatina e até a próxima!